Não, não comprei porque eu no barco eu não fico muito bem, não. Né? Eu fico meio... Mas é bem legal. Fica meio mareado e vai para a água que não passa, né? Mas o negócio dele lá é um negócio bem legal. É uma puta opção para quem gosta. Do barco dividido, assim, compartilhado. A cota. Marinheiro. Tem tudo. O Amaro... marinheiro cozinheiro, né? Já faz churrasco. Tudo, né? Ele fez churrasco lá, fazia o churrasco, marinheiro. Então, e é o tipo do negócio assim, você chega lá e fala assim, lógico, você agenda, aí você chega lá na sexta-feira e fala assim, tô chegando aí, o barco tá lá limpinho, arrumadinho, tudo pronto, você tem que agendar, né? Você tem que agendar. Mas é fácil agendar, é facinho. 8 pessoas só. 8 Se o dono não tiver, por exemplo, você tem a sua cota. Se você não tiver lá, não pode falar, eu vou emprestar para o Gobate. Não pode. Não, o barco fica ali. O barco fica lá. Se ninguém agendou, fica parado lá. E se agendou, você entra lá no aplicativo, você agenda. E é uma tranquilidade. Você chega lá, é só montar no barco, o cara dirige. Não, eu não vou fazer isso aí, porque eu não sou muito bom de barco, assim, do balançar. Não. Uma cerveja. Ele não é tão bom que quase os peixes passaram bem com ele lá, porque o bicho ficou mais branco que papel de sulfite. E aí, mas eu não deixo de ir, não. Eu vou. Daí que eu vou passar mal lá. Eu vou. Mas o esquema, o negócio é legal. Né? O negócio é legal, né? De você ir lá passear, então tem uns lugares legais, umas praias bonitas, é bonito lá, hein? Paraty é um negócio. E o restaurante, e à noite, a cidade lá também é legal. A cidade é sempre legal, né? O Paraty, né? Valeu a pena ter ido, mesmo que tenha sido de um dia para o outro. Nós saímos daqui 5 horas da manhã. Ainda. Saímos daqui 5 horas da manhã. Foi viajar a véspera de feriado? Atrapalhou a reunião. José de Arimateia, como você está? O senhor falou que não participaria? O que você quer? Você tá... Tudo bem fisicamente, mentalmente? Tá, mentalmente ele está bem. Olha lá. Tá, mas tem horário. Cara, eu vi. Ele colocou, né? Ele tá aí. O Marcelo tá aí, o que você falou para fazer a apresentação aqui da Prudential, ele tá aí. Eu achei que você ia estar aqui hoje para fazer a recepção para ele. Olha lá. Quê? Bom dia a todos, tudo bem? Agora sim. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os diretores. Desculpa pelo atraso, estava dando uma cochilada, acordei agora e lembrei do Marcelo, que a gente indicou aí, do trabalho bacana que ele realiza na área de seguros e previdência, e eu acho que é uma oportunidade boa que nós, da diretoria, a gente tem para escutá-lo. É essa a mensagem que eu tenho para passar, presidente. Ari, como é que foi lá os 40 km por dia de Andarilho, a vida de Andarilho? Foi tudo bem. Tudo com... Você pegou o Uber quantos dias? Quantas vezes? Meu aplicativo não estava funcionando, incrível. Mas da Gabi estava, né? Você pedia para ela, né? O Fábio Gerevini, ele pegou o Uber quantos dias? Não, o Fábio Gerevini e o Dudu. Estourou o cartão. Não, estourou o cartão de tanto Uber que eles usaram lá. Foi um negócio de louco. E depois fala que foi andando. É isso aí. Gerevini foi de Uber, fala a verdade. Foi não, Gerevini é parceirão. Foi de Uber não, ninguém foi de Uber. Vamos lá, pessoal. Depois a gente... Ari, conta a verdade, vai. A gente já te deixou lá na Aparecida, na volta de Paraty. A gente fala a verdade. Vamos contar a verdade. Eu tenho foto que te deixamos lá em Aparecida. Eu vou falar uma coisa. Eu agradeço muito a companhia dos amigos em Paraty, porque lá fez eu relaxar, me preparar psicologicamente, fisicamente para uma empreitada dessa aí de 5 dias de caminhada. Obrigado, amigos que estavam presentes. Uma pena que toda a diretoria não estava junto com a gente para curtir Paraty. Muito bem, vamos lá, pessoal. Primeiro, o item da ordem do dia, a gente aguarda mais um pouquinho para fazer a aprovação da data anterior. No item 2, relatório semanal do fluxo de caixa, todo mundo recebeu. Para continuar acompanhando aí. No item 3, relatório de filiações e cancelados. Vou pegar já.
acho que foram 36 captações e 9 cancelamentos. Se vocês fizerem uma média aí, eu fiz ontem, dos meses até setembro, a gente tem aí um saldo de 30 filiações por mês, como saldo. Quando? 30, teve meses que tivemos 43, 12 cancelados, mas o saldo, em média, dá 30 filiações novas por mês, até setembro. Um número muito bom comparado com o ano passado. Esse ano, a gente, se for nessa mesma média aí, vamos crescer 360 associados novos no ano. Quer dizer, é um número muito bom. São R$ 2.800 mais ou menos a mais por mês. No primeiro mês. No segundo mês já é quase... Então é bastante dinheiro que entra aí. Sim. É bom demais. Sim, nós vamos ter... É excelente. Vamos ter... Nossa meta é bem grande, óbvio, a gente tem muitas empresas para filiar, mas eu acho que a gente está no caminho certo aí. Isso fruto do nosso trabalho, do trabalho de todos, gerando credibilidade aí, todas as ações que a gente vem fazendo, né? Ô Pedro, e cancelamento? Diminuiu ou aumentou em relação ao ano passado? Diminuiu muito, muito. Diminuiu muito. No mês de setembro, por exemplo, foram 9 cancelamentos só, Fábio. Muito bom. Não, Angela. Tá aqui, Angela. Ó, vamos lá. Números corretos. Ó, acertei. 36 e 12 cancelados. Tivemos 357 admitidos no ano e 92 só cancelados. Então, o saldo no ano de 265. Se a dividir por 9, aí quase 30 por mês de saldo positivo. Então, a gente vem adquirindo aí um número bem considerável. Não, tem pequena, tem micro, tem média, tem pequena. Eu vou passar para você dar uma olhada, Roberto. Eu já li ontem. Tem o Estocco, entrou, Colégio Brasiliense, tem o Colégio Estocco, da Padecheta. Estranho entrar agora, muito antigo. Postura Anchior. O Estocco não recolhe ICMS. Não recolhemos ICMS. Rede Mídia. Tem aqui. Tem um que é de, inclusive. Da Rua Xingu, do Colégio Paulo Freire. Não era colégio ali na Rua Xingu, não era Paulo Freire. É outra escola que tem na Rocha. Só uma pequenininha lá. Lá no fundão. Eu fui. Tá perto da delegacia? Do lado direito da rua, assim. Lá embaixo. Não era Paulo Freire, era outra escola. Às vezes o nome dela é esse. Daqui tem 3 CNPJs diferentes. Tem aqui de Montemor, mais Odonto, Ribeirão Preto, Tapecerica da Serra. Temos aqui de Criciúma. Clínica Odontológica Dr. André de Criciúma. Pequena. Consulta. Consulta e negativação. Vou passar aqui para você dar uma olhada. Vai. Muito bem. Peço de novo para quem estiver aí para dar uma olhada no relatório, que é importante. No item 4, Renan da Facesp, tem aqui, eu estive lá na segunda-feira, no primeiro parte da manhã, a gente já não ia ter a mesma reunião, os vice-presidentes foram prestigiar a posse do vice-presidente da Facesp e da CACB, o deputado federal Marco Aurélio Bertaioli, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Abandonou de deputado federal. Abandonou. Pediu demissão. Pediu demissão. Bastante concorrida a posse, o governador, vice-governador, Tribunal de Contas, né?
Bom, Não é bobagem. bom. Fazia advocacia. Os dois plenários em cima e embaixo lotados. O Orlando Morando estava, o Aurico estava, conversei com o Aurico lá, a Carla Morando, a Ana Carolina, tinha uns 20 deputados lá, prefeitos. Do meu lado tinha um prefeito de Riversul, que eu nem sei onde fica, 6 mil habitantes. Riversul. O Alex estava lá, Alex eu não vi, Manete. Tinha alguns deputados estaduais tinha uns 20, 25. Tem bastante. Riversul. Nossa Senhora. 6 mil habitantes. E o prefeito estava lá. Eu sabia que existia uma cidade. Nossa. Mas tinha bastante lotado lá. Bastante. E à tarde. Mais gente no McDonald's lá do que na cidade inteira. Nós temos 4 mil associados, pô. Eu falei pra ele, eu tenho 4 mil associados aí. Ficou assustado. Bom, aí à tarde tivemos uma reunião na FACESP, falando um pouco sobre os problemas da CertSign. A gente teve aí, durante o mês de setembro, muita intercorrência. A CertSign teve um problema lá de alguns certificados que foram fraudados, isso, inclusive de juízes, e a gente tiveram que mudar a plataforma lá para usar, inclusive, biometria do governo, a biometria que a gente usa para fazer o CNH, para fazer a confirmação da biometria. Tiveram alguns problemas, mas o senhor estava lá e o diretor de relações, Leonardo Gonçalves. Aí a gente já, inclusive, pressionou quanto às taxas e quanto aos percentuais que a gente paga, saíram de lá meio para rever todo o guarda-chuva que eles têm com a FACESP. Vocês lembram, a gente entrou para o guarda-chuva da FACESP tendo algumas garantias. Eles ainda patrocinam aqui a entidade em 4 mil por mês, porque a gente tinha um acordo melhor do que a FACESP. E todo mundo questionou, eles ficaram lá com a lição de casa de melhorar isso. Aí, dos itens que a gente tinha lá, para falar um pouco mais do PFOR, do Plano de Fortalecimento, e uma implementação de parceria que eles estão fazendo em algumas associações de Câmara de Mediação e Arbitragem com a CBMAI. Também fez curso aqui na CISA, quando foi inaugurada a nossa, mas a nossa é junto com a OAB, né? Então, em algumas eles estão inaugurando. A mensalidade, foi falado da mensalidade, vai passar a 0,75, em cima do número de associados da nosso PDO. Falando um pouco de inadimplência, também falamos bastante sobre o problema da JUSCESP, porque a amiga do Everson e do Gobate, a Adriana Flose, que é vice-presidente da região de Campinas e presidente da Associação Comercial Campinas, também foi vice-presidente da Junta Comercial e sabe de tudo o que está acontecendo aí. Ela foi sócia do Gin lá. Todo o problema que a gente vem correndo aí, citando assim, bem o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, que ele vem colocando que quer acabar com esses cartórios, as associações comerciais têm cartório, é um doido. O que a gente vem fazendo, para você ter ideia, está represando tudo em São Paulo. Hoje tem 20 mil processos represados na Junta Comercial São Paulo, demorou 90 dias para abrir uma empresa. A gente recebia R$167 por processo, o governo do estado quer pagar R$16,70, 10% do que pagava. Então, nenhuma junta vai ficar aberta. Então, foi criada uma comissão para falar com o secretário e com o governador, se for o caso. Ela colocou o meu nome, porque das associações comerciais são 12 ou 13 que têm o maior volume de trabalho do escritório da junta. Então, a gente deve ter uma agenda aí, principalmente com o secretário ou com a FIF, que é muito ligado, ou com o Guilherme Afif, ou com o Kassab, que é muito ligado à federação também, para a gente poder resolver isso, porque senão ficam parados lá. A gente não está aceitando os processos aqui para receber R$16. Então, é um problema que ficou bastante tempo em debate. Aí alguns itens da pauta não terminaram, porque já eram 6h30 ou 7 horas quando a gente terminou e deve adiar para uma outra reunião. Então, da FACESP é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida. E agora... Presidente, se esse negócio da FACESP ficar nesses valores aí que a gente não concorda, nós já estamos nos preparando para tomar atitude?
Atitude, Everson, é esperar o que vai acontecer? Não, mas tem que fazer cálculos, né, para ver. Vai que o governo chega e fala assim, não, acabou, vai ser esse valor aí irrisório. Não, o governo é fogo. O cara já tem... O secretário já tem esse negócio de que acha que é um... Cartório. O problema é o secretário. Diz ela... Estamos nos preparando. É burro. Até tudo bem, mas a Não, gente tem que não, estar nos preparando. Nós temos as contas já sabe o valor. A conta é demissão, Everson. Então, a gente já tem noção dos valores. Não. É isso aí. Era só para a gente ter noção de valor. Não, podemos Saber fazer, o que mas... vai tomar eu acredito que isso não fique assim, Everson. Eu espero Porque que não, né? Porque senão, imagina como está o governo do Estado... Isso não reduz nada para o governo do Estado, nada, porque isso quem paga são os contadores. Então, o governo do Estado não vai reduzir dinheiro e vai reduzir uma coisa que é absurdo, que assim, o que nós estamos fazendo é agilizar para que uma empresa aberta, no outro dia, ela pode gerar renda e emprego. Ou seja, é um tiro no pé de um secretário de desenvolvimento econômico. Não, Ficar 90 dias para abrir uma empresa no estado de São Paulo. Quer dizer, é um absurdo, né? 15 dias atrás, ele lançou um programa lá no governo do estado que agilizava a abertura de empresa. O que parece que existe um descompasso de informação, ele acha que as associações comerciais são contra a digitalização. E ninguém é contra a digitalização. Ele é louco, é maluco. Vem falando que as empresas, que as associações... Exatamente. Fala que é cartório, ninguém é cartório. Ele não é contra, ninguém é contra a digitalização. Só que você precisa ter fé pública. Então, você não vai deixar de precisar ter o assessor e o ser humano para fazer. É isso aí. A Junta Comercial São Paulo inteira tem 6 assessores para... Todo mundo deixou de fazer nas regionais, foi fazer lá 20 mil. E eles não têm condição de ler tudo. E vai ficar parado mesmo. A prefeitura não quer fazer isso. O Ademir está me falando aqui. Esses descontos que a gente já vem deixando de ter o repasse, porque esse valor 167 eles vem passando menos, acho que 100. Até setembro, impactou nossa receita em 215 mil. É uma coisa a estudar. Se dependendo do que for acontecer com a junta, não tem que... A gente tem que ter noção de valores. Noção de valores e... Para poder tomar atitude. É isso. Mas tenho certeza que é um baque muito grande, porque praticamente 1/3 da nossa receita hoje é junta comercial, né? Também tem as despesas com o pessoal, mas a gente vai ter que equilibrar isso. Muito bem. O que eles estão fazendo lá é para entregar o documento em 24 horas com entrevista. Então, nós fazemos isso hoje, gente. Mas a inteligência artificial não vai ler o contrato e devolutiva. Tem alguém lá. Tem que ter isso, o seu ser humano. Como é que ela vai... não é ainda uma situação de uma equação matemática que você pode dizer pela inteligência artificial que isso está certo ou está errado. A interpretação do contrato social é diferente do que uma equação matemática. É isso que tem acontecido lá. A exigência, quando aparece, o que tem acontecido muito, que a Adriana falou mesmo, é que os caras têm entrado lá, tira de lá e entra uma regional. Vem trazer para nós. Porque lá não tem resposta de nenhum... Então, assim... Vamos aguardar. Vai ter aí provavelmente uma reunião e devo ser chamado para participar. Vamos ver o que vai acontecer. Teremos desdobramento. Isso. Isso é um outro problema, porque ficou teoricamente da Federação indicou uma pessoa lá que também não está ajudando em nada. Então... Muito bem. Acho que podemos chamar o Marcelo Pressotti. O problema é que nós não temos gente, né? Não, mas tem lá. Eles são em 3? Reunião véspera de feriado. Sempre assim. Pronto, chegou, já tá bom. Já deu o coro, já. E aí, Evandro? Bom dia, Paulo César Ferrari. Bom dia, Acabou? Não.
E aí, presidente? Tudo certo? Sua companheira mandou um abraço para você. Quem? Adriana Flódio. Adriana Flor. Pô, gente fina. Estive com ela segunda-feira, Evandro. Segunda, tem mais Campinas? Não, eu estive em São Paulo, que foi a posse do Bertaioli com o Tribunal de Contas. Legal. Uma corrida lá, viu, cara? É, O governador, o vice, estava Orlando, o Aurico, os 25 deputados. Não, os prefeitos que vêm lá. Puta, imagina. Estamos um pouco aqui presencial e o pessoal híbrido. Você tem a apresentação? Já tá? Deixa eu ver se tá. Gustavo? Ah lá, já tá lá. Obrigado, Gustavo. Você que, senão você pode falar e ele muda para você. É porque acho que ele tem que mudar lá porque ele colocou. Você que tem que mudar aí, né, Gustavo? Gustavo? Gustavo, a Antonella deixou você dormir à noite? A filha dele, filhinha. Deve ter, acho que, meses, acho que uns 10, 15 meses. Eu estou do outro lado, eu não durmo porque meus filhos chegam de dia já. Você já concluiu. Sem saber onde eles estão. Não posso reclamar dos meus, não. Tem um menino de 25 e a menina de 23. Já estão... Tem 3 vezes. É unidade 1, unidade 2. Se for 3, São 3. Gustavo? Marcelo, vê se você consegue mudar você. Vamos ver. Ah, então o computador dele. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele pode passar aqui? Não, mas ele tem que colocar, Gustavo, no micro aqui. Tem que ser no micro daqui de baixo? Isso. Tiago. E dela? Paola. Ó, Gustavo. Olha lá. Para ele mudar, só plugar aí, Gustavo. O seu computador tá aí fácil. Tem o nosso. Do jeito que você quiser. Marcelo, do jeito que você quiser. Deixa eu só... Bom dia, pessoal, mais uma vez, vamos lá. Recebendo aqui o Marcelo, o Pressotti, o Thiago e a Paola, da Alfa Corretora de Seguros, da Prudential. Prazer recebê-lo aqui, Marcelo. Seja bem-vindo. Tem aqui o pessoal, muita gente híbrida em casa, porque véspera de feriado, já estão... O pessoal que trabalha pouco, já está com a vida ganha. Tem lá o Paulo, tem lá o José de Arimateia, que você conhece, então tudo lá preparando. O Ari, ele fica um pouco no vídeo e um pouco ele arruma a mala. O Ari me falou que ele acabou de caminhar 5 dias, então, pelo amor de Deus, acho que mais descanso que ia... Não, ele tinha colocado que não ia nem participar, mas entrou e está participando, tá? Mas ele entrou justamente para prestigiá-lo, tá bom? Muito obrigado, Ari. Vamos lá, pessoal. Marcelo, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Pedro. Também o Thiago e a Paola, sejam bem-vindos. Gente, eu gosto de falar um pouquinho o seguinte, tá? A gente tem muita má designação em falar em relação a seguro de vida, mas
a gente tem um pouquinho de preconceito, por a maioria das pessoas, eles acabam entendendo o seguro de uma forma um pouco equivocada, né? Aqui no Brasil, normalmente é troca de favores com gerente de banco. Então, eu sou especialista em seguro de vida, em apólice de seguro sucessória. Eu levo muito pela inteligência do seguro. O seguro não é o segredo é o que se fazer com o seguro. Tá? Então, eu sempre gosto de dizer que eu trabalho com proteção financeira, eu sei que meu amigo também trabalha com seguro. Do jeito que você falou aquela vez na palestra, a gente não pensa de morte, eu não gosto de citar a palavra morte, mas é uma palavra de ausência. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, com uma parte de empresarial, a gente tem que estar muito preocupado com isso, né? Por causa das, realmente, como que a legislação que acontece, como a gente é visto nessa forma, tá? Então, a minha especialidade é planejamento financeiro, tá? Eu gosto sempre de dizer quem eu sou. Eu gosto sempre de dizer quem eu sou, tá? Eu tenho 43 anos, sou casado com uma mulher linda, posso dizer a verdade, que ela me apoia em tudo que eu faço. Minha mudança de carreira, ela sempre está do meu lado para todas as minhas tomadas de decisão. Então, eu gosto muito de pensar que eu sou formado em administração financeira, cursei engenharia, sou apaixonado por números, né? Eu falo que sou empresário desde meus 18 anos, então essa parte de comércio, eu sei a dor de toda a parte de quem trabalha com isso, que esse tipo que é empresário no Brasil, as batalhas que a gente tem, até que dia do mês a gente tem que trabalhar para pagar as contas, para ver os restos dos dias que somam-se o dinheiro no nosso bolso. É a nossa briga diária. Então, exato, tem que tomar esse risco para dar tempo de ganhar alguma coisa. Tá? E meu sonho é ser pai. Já está paga as contas no começo do mês. Isso é muito bom. Tá? Meu sonho é ser pai. Como vocês podem ver, hoje eu sou pai de pet, aquele famoso pai de pet. Mas meu sonho é ser pai e logo eu quero estar realizando esse sonho. Então, todo o meu projeto de vida é em função a alguém. Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. E sou apaixonado por desafio e por esportes, tá? Se a gente pensar um pouquinho, qual é a necessidade, qual é o meu trabalho real? É quantificar a necessidade que a gente tem de uma liquidez para o momento exato da nossa vida. E quando a gente fala de sucessão, é um momento que a gente não vai estar mais aqui, tá? Então, quando a gente pensar, o que é o meu trabalho hoje? É conscientizar o máximo de pessoas a necessidade de pensar no próximo, pensar na nossa família, pensar como essa gente quer que essa família fique, né, com a nossa ausência hoje. Hoje, há 3 anos eu faço isso, tá? Nesses 3 anos fui considerado os melhores do Brasil, onde eu tive minhas premiações na Bahia, em Chicago, recentemente em Sydney, e já estou classificado para o ano que vem para ir para Istambul. Tomara que aconteça, né? Que por causa da guerra a gente não sabe, mas tomara que aconteça. Então eu venho pelo mesmo jeito de trabalho, que eu acho que é honestidade, a gente trabalhar com muita transparência. Quando a gente tem que parar para pensar em relação ao que deixar alguém, o que eu quero deixar? É um legado ou é um problema? Você pode ter muito patrimônio. A sua família, infelizmente, ela não acessa seu patrimônio de cara. E pode ter um problema que, por mais que você deixe dinheiro, pode deixar o problema de verdade, né? Mas você deixando dinheiro, às vezes a sua família vai ter um problema para acessar esse seu dinheiro. Que hoje é onde a gente encontra isso, tá? A gente tem que imaginar o que impacta na ausência de alguém, para pensar numa sucessão. A gente pode ter um problema emocional, já vai estar enfrentando pela ausência da pessoa. Como que a gente tem... Pode ficar tranquilo, tá, Everson? Obrigado. Então, se a gente imaginar, já vai ter um problema de perda, o emocional já vai estar abalado. Se você pensar que vai ter uma incerteza, a gente tem realmente dinheiro para custear essa família, se subsidiar o resto da vida, ou para acessar o nosso patrimônio? Será que a gente tem? Se tiver dinheiro, será que ele vai ter liquidez para isso, ou ele vai estar todo bloqueado? A gente tem que imaginar nesse sentido. E dúvidas jurídicas. Desde a empresa nossa, como o nosso patrimônio. Como que isso é? Quais os riscos? O que a gente tem que começar a permear? Tá? Então, o que é a intenção de um planejamento sucessório? Como que a gente acaba pensando nisso? O que é um planejamento sucessório? Planejar sucessoriamente é entender o passo que tem que fazer futuro. Então, tudo que a gente faz a pensar para frente é planejar para frente. Então, em relação a uma sucessão, a gente tem que pensar o que é o principal benefício de uma sucessão. Qual é a intenção dessa sucessão? Transferir o máximo de patrimônio possível para a cadeia abaixo da gente, com o menor custo possível. Ou seja, utiliza ferramentas jurídicas e contábeis para que aconteça dessa maneira e que seja mais barato, pelas inteligências de todas as ferramentas somatizadas e de acordo com a vontade da pessoa. Então a gente tem que seguir essa vontade. O que a gente quer deixar? Como eu quero deixar isso? Então hoje a gente tem, por a gente não pensar, fica tudo desmembrado. A gente acaba não tendo muita consciência futura, tá? Hoje, infelizmente, a última conta que a gente tem que pagar no momento do nosso falecimento é o inventário. Alguém aqui já passou por inventário? Sabe quanto é custoso? Quanto tempo pode demorar? E, infelizmente, tem umas pegadinhas nisso que pode chegar uma cartinha depois de um tempo.
Exatamente. Porque exatamente por isso. O que acontece, Pedro? No momento do inventário, define-se o patrimônio do falecido. Então. Mas ele estava com cotas da patrimonial? Bloqueou a patrimonial. Por que acontece, tá, gente? Uma coisa que a gente não sabe no tato, porque vamos falar a verdade, a gente não vai saber o que acontece no nosso inventário. A gente já não vai estar mais aqui. Mas se alguém já passou por um inventário, como você está dando exemplo, a gente sabe que tem os problemas gerados por inventário. Primeiro de tudo, bloqueia todo o patrimônio. Todo o patrimônio. Eu faço muita sucessão de fazendeiro, tá? Eu presto consultoria para advogados, tá, pessoal, nessa área. Eu entro quantificando e o advogado vem lastreando o que ele pode fazer juridicamente para o que a pessoa queira aconteça realmente no juridiquês esteja permeado para ter realmente a ideia do patrimônio, estar seguindo de acordo como a pessoa quer. O falecido quer que redija isso. Então, o que a gente acaba então imaginando? Define-se o patrimônio da pessoa falecida. Esse patrimônio, a gente distingue-se meações, essa parte da esposa fica para a esposa, mas o que faz parte da herança que os herdeiros vão ter a necessidade de acessar, está tudo bloqueado. Então, todos os imóveis estão bloqueados, cotas de empresa estão bloqueadas, e a parte de ativos financeiros. Tem investimento, tem dinheiro em conta, está bloqueado. Então, por mais que você tenha dinheiro, eu falo para esses grandes fazendeiros, os caras têm fazenda de 5 fazendas, 7 fazendas de mais de 100 milhões. Então, para eles é confortável o dinheiro. Ele tem dinheiro na conta, está na sua conta, está bloqueado. Não acessa enquanto não resolver o famoso inventário. Então, quais a gente acaba tendo, quais os maiores problemas que se enfrenta o inventário hoje? Primeiro de tudo, a complexidade. Depois de tudo, a gente imagina disputas familiares. Será que os familiares, algum herdeiro vai querer mais do que o outro? Às vezes ele tem mais direito que o outro. O outro vai aceitar ter mais ou não? Se não tiver redigido isso de uma forma correta, vai ter uma briga que todo mundo vai querer uma mordida do dinheiro. Gente, desculpa. Eu costumo dizer que quem briga não são filhos, tá? Pra gente não ofender as prógenes, né, gente? Quem briga é nora e genro. A família se torna a partir disso, por uma questão leonina. O cônjuge vai falar, viu, você tem mais direito, porque você era mais próximo ao seu pai, então pode ter mesmo essa briga de herança. Sem te imaginar, quanto tempo vai durar? Pedro está dizendo quanto tempo está durando o pai dele. Quanto vai custar isso? Quando a gente pensa de custo, impostos. A gente está tendo alteração agora na parte tributária. Como que vai vir com essa resolução? O ITCMD, que é o tributo, é o imposto de tributo de tramitação, causa morte ou doação. São Paulo cobra 4, o Brasil pode cobrar de 2 a 8. Já nessa reforma tributária, já estão dizendo que vai ser obrigatório ser crescente. E vamos falar que aqui no Brasil a gente atinge uma faixa baixa pequena e a gente já está no topo. Que eles imaginam que todo mundo, quem tem 3 milhões, 2 milhões, já é milionário. Então, provavelmente, São Paulo também vai aumentar para 8%. Hoje é 4%. Então, o inventário ele tem um custo muito alto. Qual que é o custo do inventário, hoje do inventário? ITCMD, que é de 2% a 8%. São Paulo, vamos pensar em 4% ainda. Imaginar um advogado, quanto que cobra? No mínimo da OAB, 6%. Ele pode chegar a cobrar 10, 12. Como que está seu imóvel? Está regularizado? Não está? Quem que você acha que vai pagar essa regularização? A gente imagina dessa forma. Cartório, cobra de 1% a 3%. Em monumentos, mais 1%. Hoje o inventário custa-se de 12% a 20% do patrimônio da pessoa falecida. Então a gente tem que imaginar realmente documentação. Tem documento? Está tudo regularizado. Como que está? Se a gente imaginar o ativo. Está líquido ou não está? Está mobilizado? É imóvel? Quanto que vale para queimar um imóvel hoje? Vocês comprariam hoje um imóvel no inventário? Depende. Eu vivo muito com advogado. A palavra que eu aprendi, eu até falei para você. Exato, mas a gente aprende que tudo depende, porque principalmente quando a gente está envolvendo com o Estado sócio da gente. Então a gente pode imaginar que, por que o depende que eu não compraria? Se valer a pena, eu compro. Quanto que vale a sua casa? 1 milhão. Precisa queimar para amanhã. Amanhã, 500. Se tiver inventário, chama seu advogado, vai verificar quanto tempo vai demorar, você vai depreciar pelo menos, estando tudo normal, de 30% a 40%. Eu chamo isso de dinheiro da viúva. Então imagina o seguinte, principalmente com essa parte de fazenda, né? Eu simples brinco de dinheiro da viúva, eu criei essa palavra por quê? Pô, fazendeiro tem uma fazenda que vale 100 milhões. Nós somos irmãos, Pedro. Chega lá no momento, você está aqui trabalhando, na escola. Eu trabalho com seguro, a gente não sabe mexer com a fazenda. Se deixar a fazenda improdutiva, aumenta o tributo, o tal do IPTU deles, né? Que a gente... ITR, perdão. Mas se ela não for produtiva, aumenta muito. Só que a gente não quer tocar fazenda. Então imagina, se a gente deixar a fazenda improdutiva, esse imposto vai comer. Chega um cara e oferece 50. Eu falo, Pedro, é 25 milhões para você, 25 para mim, vende isso. Você quer que o seu patrimônio aconteça isso? Quanto seu pai suou para conquistar?
esses 100 milhões? Ele vai ser deteriorado. Então a gente imagina, tem a liquidez, não tem? Procedimentos legais, é o que acontece, a maior parte de duração do inventário é a parte jurídica, principalmente se for um inventário judicial, tendo filhos menores de idade ou tendo alguma complexidade em relação à sociedade, tendo uma discussão, vai ser judicializado, vai ser contratado até um perito, uma pessoa para reavaliar o seu patrimônio. Então ele pode ter erro e omissão. Quem disse que a gente sabe todas as terras que o papai tem? Às vezes está num contrato de gaveta. Contrato de gaveta às vezes pode não ter validade. O cara fala, não, mas o acordo era com seu pai. Seu pai não me pagou tudo. Não tem papelada. Então por isso que se arrola muito tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado a tudo que se quer dizer em relação ao inventário. Porque é um custo alto. E uma coisa que ninguém fala pra gente, e infelizmente, quando a gente pensa em relação ao inventário, é qual a base de cálculo que vai incidir o ITCMD. Hoje o ITCMD, por lei 10.705, é valor de mercado. Valor de mercado. Normalmente, inventário, a pessoa fazia por valor venal, prefeitura. Valor venal, a palavra venal vem da palavra valor de mercado. Ela teria que ser esse valor de reavaliação. Só que a prefeitura estagna isso. Hoje em dia as prefeituras estão fazendo releitura. Tem o patrimônio de vocês? Procura lá o novo IPTU que eles estão fazendo. Que eles estão tentando subir para te cobrar mais imposto. Tá? Então a gente tem que imaginar em algum sentido que o seu patrimônio não vale os 200 que você pagou, sim o valor real. E esse é por lei dessa forma. Só que São Paulo é um estado que é autodeclaração. Você pode, a família, falar que a casa vale os 200, porque tem valor venal, valor de imposto de renda e o valor real de mercado. A lei prevê valor de mercado. E hoje o estado tem muito fisco, o Cefaz, a Secretaria de Fazenda, ela tem meios de saber o valor real de mercado. Eles têm como ter essa condição de conta. Tanto que o Cefaz, a Secretaria de Fazenda, criou uma delegacia do ITCMD em São Paulo, que tem uma matéria recente, ó, de dia 3 do mês 10, agora. Ó. Fazenda Paulista aperta cerco de devedores do ITCMD. O que eles miraram ali? Ó? Uso de holding para planejamento sucessório familiar. Exato. Mas aí que tá. Só que às vezes, Pedro, pode passar pelo valor menor. E pode se encerrar, porque o advogado ele quer que você custe o menos possível. E para você, teoricamente, é bom ter o custo menor. Tem, sim. Mas hoje em dia, se o cara daí você vai procurar o do lado que te falou, infelizmente a gente nos protege pelo valor financeiro. Então a delegacia recuperou 111, 108 milhões só nessa operação. Por mês eles têm recuperado pelo menos 35 milhões. Gente, ó, eu já estou no meu 8º curso de sucessão patrimonial. Eu estudo com professores de direito, com advogados, com contadores, sobre a leitura. A gente chama de holding, mas não é. A sucessão que tem um nome mais artístico, né? Que nem existe holding no Brasil, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é exatamente essa estrutura de sucessão. Sabe quem são meus companheiros de classe? Professores, advogados, contadores, fiscais. A delegacia do ITCMD de São Paulo está pagando bônus para recuperação tributária. Não se chama bônus, mas ele te dá. Então você imagina que o fiscal está sedento por imposto para ganhar mais. É o papel dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na a doação de cotas da empresa. Cuidado. Exatamente. Só que até as cotas de empresa também são dessa forma. Se do nada você quiser sair da sua empresa, tem que reavaliar essa empresa e recolher sobre o valor patrimonial. Pô, tem brechas legais que dá para deixar pelo valor que você declara, essas cotas. Existem brechas, só que você tem que saber utilizar essas brechas legais. Então você tem que ter todos os artifícios da sucessão, esse mecanismo a seu favor, não contra você, tá? Então a gente pensando, pro lado de patrimônio é muito simples falar. A gente pensa em criar uma holding, antecipar doação em vida, deixar até um próprio testamento. E no lado da sua empresa? Fala para mim aqui, quem que tem sucessor? Quem tem herdeiro ou quem tem sucessor? Os filhos de vocês estão preparados para tocar a empresa de vocês? O que acontece com a família de vocês? Eu sempre gosto de perguntar. O que você acha que acontece com a empresa de vocês na ausência de vocês? Do dono da cota? Alguém sabe isso aí? Alguém já parou para ler o contrato social? Quais as cláusulas sucessórias que tem na empresa? O que vai acontecer de real mesmo? Porque assim, gente, a gente não paga contador para criar regras jurídicas dentro do nosso contrato. O contador é pago para entender a nossa atividade preponderante, que daí a gente coloca o famoso KNAI. Para quê? Para a gente ter uma vantagem tributária. Ao invés de recolher os 27,5%, qualquer lucro financeiro que a gente tiver na pessoa física, 27,5%, mais de 1/4 é do Estado, nosso sócio. Quando a gente cria uma empresa com KNAI específico... Exatamente. Só que o que a gente sempre diz?
o KNAI específico, quando você é para isso que você pagou, para pagar menos imposto e para estar regularizado para a prefeitura não te penalizar. Ponto. Você não contratou o seu contador para ele criar cláusulas jurídicas. A sucessão tem que estar um advogado. No seu contrato social, eu sempre brinco, lição de casa, leiam o contrato de vocês. E vamos brincar? Mais, pede o contrato social de um advogado, da empresa dele. Eu faço uma aposta com vocês que mais de 90% é a cota básica. O que são as cláusulas básicas? Em 90 dias encerra a empresa. Quem paga a parte jurídica, a parte tributária, a parte trabalhista da empresa de vocês? As cotas fazem parte do patrimônio. Sua família provavelmente vai ter que, para pagar as contas da empresa, vender o seu patrimônio. Lembra? Torrando o patrimônio. Então, a primeira, ou encerra a empresa, ou entra um herdeiro. Está preparado? Como que está o seu herdeiro? Quem paga essa conta? Tem grandes histórias, grandes storytellings que diz, né? Eu brinco do Filtros Europa, não sei se vocês sabem. Filtros Europa, antigamente, na minha época, quando eu entrava na casa de alguém que tinha o Filtros Europa, eu achava que o cara tinha muito dinheiro, que a gente tinha que ou galão, era de barro ou galão. História do Filtros Europa, tá? Era um cara, ele não queria fazer essa transferência sucessória para o filho. Um filho trabalhava com ele, a filha era advogada. Vou falar bem resumido, tá? A filha foi trabalhar em outro mercado, porque ela não queria fazer aquilo. Em algum dia, o pai aceitou. E a filha fez direito. Ela falou, pai, vamos pensar nas cláusulas sucessórias, com a sua sucessão. Num belo Natal, ele brindou e falou, hoje nós vamos pensar que agora eu vou começar a fazer a sucessão para o irmão de vocês. Em 15 dias depois, ou 20 dias depois, ele foi assassinado por um segurança numa festa. O que vocês acham que aconteceu com a empresa? Esse pai já tinha superado 3 cânceres. O que aconteceu quando ele perdeu o filho? O próximo veio e não aguentou. Faleceu. Quem teve que tomar a empresa? A filha advogada. Que uma filha advogada sabe tocar a empresa. Sabe o que aconteceu? O melhor vendedor dele saiu e criou uma empresa. Sabe qual é o nome dessa empresa? Soft. Alguém conhece? Qual é o tamanho da Soft hoje e qual é o tamanho da Europa? Uma má sucessão, falha a empresa. Tem histórico, mais de 90% das empresas no Brasil são familiares. Se nós abrirmos uma empresa, vai ser familiar. A gente teve a palestra de governança corporativa. O que é isso? Também é uma ferramenta sucessória. Profissionalização. Você não é mais a dona da sua empresa, você é uma funcionária da sua empresa. Eu sou um funcionário da minha empresa. É profissionalização. Até via contrato. Deixa isso muito gordo. Até que a gente viu, nosso filho tem que se capacitar para assumir a posição. E enquanto ele não estiver capacitado, quem toma conta? Então a gente tem que estar preparado para isso. Ou alguém compra a cota, nós somos sócios. Pedro, vamos abrir uma empresa, nossa empresa vale 10 milhões. Se eu morrer, você deve 5 milhões, 50-50, né? Você deve 5 milhões para minha família, para comprar a cota. Ou você vai ter uma dentista para ser sócia. Aí que tá. Me fala no seu contrato como que tá isso. Também tem que tomar conta com isso. Gente, eu sempre brinco o seguinte, aqui dinheiro resolve. Que tal ter alguém para pagar a conta por você? Sem ser com o seu patrimônio suado. Vamos lá de novo. A empresa se encerra em 90 dias. Vai precisar de dinheiro para pagar trabalhista e tributário? Que tal aparecer um dinheiro para a gente? Desde que planejado. Seguro. Vai entrar um herdeiro. Pedro, minha mulher é dentista. Só que se eu morrer, ela não tem outro sustento. É o que eu quero que você continue pagando mensal para ela. Que tal na minha morte a empresa receber um capital segurado a ponto de deixar confortável 3 milhões, 5 milhões? Para dar uma energia, contratar outro Marcelo para fazer o trabalho. Que tal? Sem ser... Vamos imaginar, gente. A gente tem nosso patrimônio. Acontecendo alguma coisa, primeiro lugar que a gente põe a mão no bolso. Que tal, ao invés de pôr a mão no bolso da empresa, da família, receber um dinheiro de um terceiro para resolver esse problema? E compra de cotas. Somos sócios. Que tal ter um seguro? Vale 5 milhões. Que tal ter um seguro para você e um para mim, dentro do contrato social, dizendo que na minha morte, então vai ter um seguro de 5 milhões para o Pedro, um seguro de 5 milhões para o Marcelo. É o que eu brinco que não é o segredo, não é o seguro, é o que faz-se com o seguro. Só que a gente deixa a empresa recebendo. Só que a gente encaminha esse dinheiro, seja para resolver o A, o B, ou na compra de cotas. A empresa recebe 5 milhões da minha parte. Esse dinheiro você indeniza minha esposa e você agora é dono de uma empresa de 10 milhões. Sabe quanto você pôs no bolso? 0. Já ouviu falar nisso? Então, minha especialidade é exatamente nessa tratativa do seguro. Terceirização de risco, tá? Ter uma pessoa que pague nossa conta. Em relação à parte de relação com ser o seguro de vida ser um projeto, uma ferramenta para quando a gente pensa na sucessão, por que isso, tá? Vamos imaginar, primeiro de tudo, todo o patrimônio que nós adquirimos para nós é ligado ao nosso, é penhorável, pode ser discutível juridicamente, ele é inventariável. O seguro não é nosso, não é ligado a mim, é a alguém, a um beneficiário. Então ele não tem, ele é incomunicável. Segundo a Constituição brasileira, ele é impenhorável, incomunicável, intransferível, inalienável.
Então, na ausência de uma pessoa, quem recebe esse seguro coloca no seu imposto de renda que recebeu um valor X para a venda de um seguro de vida. Qual é a tributação? 0. Então, por essas características, eu começo a ligar ele de uma forma inteligente para dentro de uma sucessão. Então, o que na verdade é um seguro? Pensar no seguro de vida, ele é uma terceirização de risco. Todos os seguros nossos é terceirização. O senhor tem carro? Tem seguro, carro? Por que o senhor faz seguro do carro? Mas por que aceita se pagar? Porque a gente tem que pensar, o que acontece? Um seguro a gente faz porque a gente aceita pagar um valor mensal que cabe no nosso bolso, que se acontecer alguma coisa, eu não perco esse patrimônio. Então entra um pouquinho de custo de oportunidade, tem que valer a pena. Seguro tem que ser de uma forma inteligente que vale a pena e que te proteja realmente. Não adianta o cara te pagar metade do carro. Então tem que entender. Então a gente faz seguro de tudo. Carro, casa, celular, bicicleta. E a máquina que gera tudo isso? Já pensou em ter um seguro para essa máquina que é a geradora disso? Então o seguro não entra no inventário. Se você imaginar que ele dá uma liquidez imediata patrimonial, então imagina que eu tenho um seguro que na qualidade dele você compra um patrimônio. Já na próxima slide eu vou começar a falar sobre isso. Mas instantaneamente ele aumenta o nosso patrimônio. Por que ele dá liquidez? Porque ele não faz parte do meu patrimônio. Em grandes seguradoras recebe-se de 2 a 5 dias. Seguradora séria, que antecipa análise de saúde, que realmente resolve, que não é um seguro que dá negativa, que tem muita cláusula de exclusão. Se a gente pensar, beneficiários designados, diferente do nosso patrimônio, que a gente tem que seguir umas regras em relação à legítima, que nossos herdeiros necessários são obrigados a receber um percentual, o seguro não. A gente pode destinar o seguro para dar essa cota à parte diferente para esse filho. A gente entende que é nessa forma. O seguro tem essa qualidade de ser assim. Então a gente pode designar, inclusive, para um outro. O meu seguro, quem pode receber pode ser o Pedro. Para a seguradora tem que ser identificado que é um seguro empresarial, no qual ela entende que nós temos uma relação de negócio. Senão não é só pagar, mas existe essa possibilidade. O seu seguro pode vir para mim, desde que faça sentido ter esse seguro para mim. Que esse seguro não foi feito para enriquecer, tá? O seu seguro não pode me enriquecer. Seguro foi feito para repor perda. Então a gente tem que entender o volume de quanto a pessoa pode ter de seguro também. Tá? A gente pensa de ser impenhorável, incomunicável, por causa das características da Constituição brasileira. Aí ele é isenção fiscal, como eu disse, que ela não tem custo para a entrada de dinheiro. E eu consigo fazer até uma equiparação de herança. Então imagina que um certo dia da sua vida você deu uma casa para o filho A. E você tem na sua cabeça que o filho B você não deu. Só que se na sua herança pode ser que vai ser dividido por meio a meio. E para você tudo bem. Que tal você dar essa cota à parte para o seu filho dessa casa não dada anteriormente? Então a gente chama de equiparação de herança. Um filho fora do casamento. Equiparação de herança. É legal que depois eu até faço questão de bater um papo individual, porque é legal entender e falar diretamente. É que eu estou dando uma pincelada para vocês entenderem. Mas equipara a herança. Eu consigo não deixar esse outro haver navios. Desde que, lembra, o sucessor tem que estar o gosto dele sobre isso, tá? Então a gente sempre pensa o seguro como essa ferramenta sucessória, tá? Muita gente não sabe o que existe de seguro no Brasil. Primeiro de tudo que existe seguro em vida e seguro de vida. Seguro em vida nos protege. Doença grave, de verdade, tá? Não é como seguro normal, que é doença grave com antecipação como fala, quando está prestes a morrer, como que chama? Antecipação de benefício, mas é quando você já está em doença terminal. Exato. Então tem muitos seguros que dizem proteção e não estão. Então a gente tem que essa parte de proteção em vida. Doença grave, invalidez, perda de autonomia, uma renda por internação, caso de cirurgia. A gente pode fazer até um por quebra de ossos. Tem muitos produtos que servem com essa proteção em vida, nos protege. E o causa-morte, no Brasil, existem 3 tipos de seguro hoje. Que muita gente não sabe isso. É onde estão as pegadinhas de todas as seguradoras. Eu gosto de dizer que existe a nomenclatura que eu dou para isso. O primeiro se chama-se temporário curto prazo. O segundo, temporário longo prazo. E o terceiro é um vitalício. O que é um seguro temporário curto prazo? Igual de carro, vence todo ano. Vocês têm seguro de banco? Alguém tem seguro de banco? Dá uma olhadinha na pólice, vai lá que vai ver que ele vence sempre de ano em ano. Ah, mas ele renova automático. Calma, não é bem assim. Tá? Artigo 769 do seguro de vida. A qualquer momento que você tiver um agravo de saúde, você tem 30 dias para informar esse agravo para a seguradora. Não informou, má fé. Então eu conto uma história, um amigo meu, aqui de Santo André, há 8 a 9 anos atrás, ele faleceu de câncer, o pai dele. O que acontece? Ele brigou com câncer 3 anos. Quando mudou, ele tinha que ter informado. Então, quando morreu, faleceu do quê? Não tinha nada. Não tinha doença adquirida. Só que se você me mostrar, eu te provo que tem essa frase. Esse seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de renovar. Ela pode, se você informar, ela pode nem querer você.
Minha maioria não sabe, das pessoas não sabem nem que tem que informar. Resumindo, o cara descobriu câncer, 3 anos batalhando, ficou tranquilo, tinha uma aporte de 2 milhões. É classe B+, hoje é C-. Teve que vender patrimônio, construía, teve que vende tudo no fio do bigode, né? Ah, já estava vendido, já comprou um terreno no fio do bigode, já deu um sinal, tinha que devia aqui, fez um sinal. Perdeu quase tudo o patrimônio. Tudo para pagar, precisava de liquidez, deteriorou. Então o problema desses seguros convencionais, que são curto prazo, todo ano primeiro que está mais velho. Então a cada ano que passa, o que a seguradora vem com seguro de vida? Mais velho, mais risco. Então tem um agravo por idade, fica muito caro com o passar do tempo. Além de uma correção monetária, ele tem esse agravo. E o pior de tudo, quem disse que o ano que vem você pode ser segurado? No caso dele, seguro, no último ano, falou, faleceu há 3 anos atrás, má fé, não recebeu e não recebe. Ah, mas eu não tinha essa informação. Está no papel. A gente não tem costume de ler a pólice. Então tem que tomar muito cuidado com quem se contrata seguro. Desculpa, eu só trabalho com isso, tá? Eu trabalho com sucessão, mas minha especialidade é seguro de vida. Faz outro seguro? Não. Não trabalho. Cota para mim seguro? Não, não trabalho. Não faço. É muito complexo o assunto. Desculpa, não é qualquer pessoa que tem que fazer. E não é querendo desmerecer, tá? Pelo amor de Deus, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não é esse ser humano capaz de fazer tudo isso. Então eu entendi que o mercado precisa disso. Seguro curto prazo, eu não trabalho. Não vale a pena. Seguro longo prazo, congela a idade da pessoa, mensura, através da análise financeira que eu faço, as necessidades de 10, 20 ou 30 anos, congelou a idade e é um seguro longo. Não tem essa reclassificação por idade e não tem esse risco de não estar protegido. Então, dentro de um projeto, pode ser que eu coloque um seguro temporário a longo prazo. O que é um temporário? Alugado. Não é meu o seguro. É alugado por um período X. Alugar é mais barato que comprar. Só que na leitura, a maioria das seguradoras nos aceitam até 70, a Prudential até 75, tem algumas outras seguradoras até 72, tem umas mesclas. Se eu entender na leitura que você tem uma necessidade de um seguro que ultrapasse esse período, esse seguro não te serve. Que imagina que você pagou a vida inteira, no momento que você mais precisar, não tem direito. Então a gente vai pensar no seguro vitalício. O que é um seguro vitalício? Você compra a pólice. Então imagina que ao invés de você alugar, você comprou e determinou o prazo de pagamento. 10, 20, 30 anos. Quitou a pólice. Pedro, se você comprar um apartamento que em 10 anos você quitar, ele é seu? Vitalício. Transfere para sua família. Segura a mesma coisa. Pedro, esse apartamento já não faz sentido para você. Você pode vender ele depois de quitado? Segura a mesma coisa. A partir do momento que o seguro é seu, quitado, você pode vender. Seguradora, não necessito mais desse proteção. Nesse momento a gente recompra o risco, a seguradora devolve o seu dinheiro com uma possível correção. Então o sentimento não é pagar, é acumular dinheiro versus essa proteção. Ou não pagar mais por seguro. Quitar. Pedro, quanto você tem carro? Você paga seguro do seu carro? Quanto você paga seguro médio no seu carro hoje? Chuta um valor aí. Se eu te cobrar 15 a partir de agora, eu arrumo para você um seguro do seu carro, cobra 15. Só que se você não bater o seu carro durante um ano, eu te devolvo os 15. Você continuaria pagando o seu de 9, eu faria o meu de 15. Por que isso? Sensação de não pagar. Você pode trazer de volta. Então esse seguro ele te dá essa condição. Então quando a gente fala num seguro nessa condição, ele é um ativo securitário. Você consegue ter a compra de algo, ter certeza que se você não precisar mais, esse dinheiro volta todo para você. Então a gente imagina, em linha de investimento, a gente sempre tem que pensar em 3 princípios. Investimento de liquidez, investimento de rentabilidade e investimento de garantias. Normalmente a gente trabalha com investimento de liquidez e de rentabilidade. Liquidez. Exatamente. Exatamente. Mas aí entra no custo de oportunidade. Não valer a pena, né? Se você acionar, você cai um grau de bônus, e aí vai essa briga toda eterna que a seguradora não é boba também. Então, quando a gente fala em investimento de liquidez, de jeito nenhum, todas são milionárias por causa disso. E principalmente pelas cláusulas exclusivas. Eles são bondinhos, me deram esse relógio. Essa foi ótima. E convênio também está vindo na mesma embala, né? Não sei vocês. É. Exato. E o problema é que, assim, a gente, como vira um cartel, a gente não tem uma opção de ter outra coisa. São tabelas atuariais, isso. É. Sim. 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 E se você mudar de endereço e não avisar, a má fé não recebe. Volta para o seguro. Por isso que eu digo que tem que tomar cuidado nesse curto prazo. Então, por ter essa qualidade, quando a gente imagina investimento de liquidez, o que é um investimento de liquidez? Dinheiro rápido. Normalmente não tem rentabilidade alta. É. Não pode. Filho menor de 26 não paga. Você tem que citar, fica mais caro. No carro é assim. Quando a gente fala em investimento de rentabilidade, normalmente ele não tem liquidez.
Seja em imóvel, seja em alguma coisa de uma fábrica, no seu negócio, não tem uma queima. Mas normalmente ele dá mais rentabilidade. Então a gente divide. E a gente não está acostumado a trabalhar com investimentos de garantias. A gente protege as coisas pequenas. Não tem, e vou falar que se você omitir é pior, não recebe. O seguro tem isso. Muitas vezes você não faz uma opção Mas aí que tá, aí é o que eu brinco o seguinte, o seguro a gente não faz por falta de eu não tenho costume, mentira. É por falta de conhecimento. Nós não sabemos o conhecimento. E, infelizmente, a gente acaba evitando... Eu faço através de você. É obrigatoriedade de falar. Você faz a consultoria securitária. Né? Tudo que você está Exatamente. Muito bem. Aí, você me alertou de tudo, aí eu mudo. Aí, uma região e para outra. Tem que ser alertado. Alertou o quê? Você não vai falar para a seguradora que eu mudei. Mas aí é que eu digo o seguinte, infelizmente, pela falta de conhecimento, se você soubesse, você me avisaria. Por isso que eu falo de conhecimento. Exatamente. E que idade o senhor está? 69. Para o senhor entender, 69 anos para o senhor aprender um negócio disso simples. Porque por isso que eu falo, é falta de conhecimento. Da minha vila. Para de falar assim também. Para de falar. Ele nem sabia disso, está sabendo agora. É difícil, normalmente as pessoas não. A gente até conversou aquele dia, é normal. O experiente pergunta, tira tudo, ele não usa. Sim. Exato. Por isso que seguro é uma coisa muito séria. A gente tem que procurar as seguradoras certas, que elas sabem fazer as perguntas. Ó, seguro de vida, Ademir, eu te garanto que seguro de vida, 90% do comercializado, de quem comercializa, não sabe dessas regras. Por isso que eu vou te falar a verdade, eu saí de um ramo que eu ganhava mais dinheiro. Ele que me trouxe para esse ramo. Por que? Só que eu vi um mercado muito grande. Por falta de conhecimento, tem um mercado muito grande, gente. E hoje o que eu vendo é conhecimento. O que eu transporto é conhecimento. Se a pessoa vai ser meu cliente ou não vai, para mim, desculpa. Não posso. Eu brinco que meus clientes são por necessidade ou por inteligência. Tem cliente meu que paga mais de 100 mil reais por mês de seguro de vida. Você acha que o cara precisa de seguro? O cara que precisa de um seguro de 100 mil reais? Estou prospectando para pagar 300. Por que ele paga? Por inteligência. Patrimonial. Hoje em dia, cada vez mais, você não deixa mais terra. Você deixa seguro para filho. Na sucessão, dependendo do seu patrimônio, eu começo a te alavancar, te mostrar que o seguro é mais inteligente. Já saio 20% na frente de qualquer investimento, no inventario. Evita briga da sua família. Como você quer que divida? No meio do caminho você quer mudar o beneficiário, muda. Tá? Então a gente está muito acostumado a ter os investimentos de liquidez, de rentabilidade, e esquece o de garantias. A gente protege carro, metal, essas coisas que a gente, estando saudável, tá tudo ok. A gente consegue conquistar de novo. Sofre, mas conquista. E se a máquina que gera, imagina que tem uma máquina de dinheiro ali no canto, ela para de imprimir dinheiro. Você é aquela máquina. Será que tem que ter um seguro naquela máquina? Então a gente tem que começar a analisar nessa forma, tá? Então eu gosto muito de pensar o seguinte: como se ele amanhã você não acordasse? Imagina o seguinte: sua família, como ela vai superar a perda do problema? Já vai ter uma perda sentimental. Se tiver um problema financeiro ainda, agrava, gente. Agrava esse problema. Se tiver uma liquidez, resolve. Então, assim, o seguro ele não protege esse luto. A dor vai existir. Perdi meu pai há 5, 6 anos atrás e perdi meu irmão há 2 de Covid, com 44 anos. Não existe uma data para acontecer. Se alguém souber a data, cancela seu seguro e me passa a data. 6 meses antes a gente faz. Escreve aí a data de vocês. Não existe isso. Então, só que ele protege o luto. Ele não deixa o luto a piorar pela falta de liquidez, como aconteceu com a família do meu amigo, tá? Imaginou que bloqueou tudo. O dinheiro, da onde que vem isso? Será que é inteligente ter essa liquidez? Vamos pensar. Então, o que eu gosto muito de pensar? O seguro, ele dá um poder de escolha para os nossos beneficiários, que seriam nossos herdeiros. Ele escolhe a melhor maneira de fazer o inventário dele para acessar o patrimônio. Ou alavanca o patrimônio. Resolveu com menos dinheiro, sobra mais dinheiro. Chega um momento na nossa vida que a gente não trabalha mais para nós, a gente trabalha a alguém. Eu já falo que eu já estou assim, sem ser pai, já sou assim. Eu trabalho a alguém. Então, daqui a pouco, sonhos realizados. Já viajei para um monte de lugar no mundo. Por que a gente ainda acorda de manhã trabalhar? Porque a gente é produtivo. Então, a gente protege a nossa ser produtivo. Isso que é o ideal, tá? Quando a gente pensa um pouquinho de ferramentas sucessórias, cara, tem muitas delas. O seguro conversa com todas. E deveria ser a primeira ferramenta utilizada. Se a gente imaginar, tem holdings, estruturas internacionais, seu patrimônio é grande. Que tal fazer uma offshore, uma trust? Entender um pouquinho sobre isso. Um fundo exclusivo que está caindo um pouquinho em desuso por causa da cobrança de dividendos, normal que provavelmente vai passar.
Previdência, se não tivesse saúde, o seguro não pode existir. A gente pode entrar numa linha de previdência. Eu, Marcelo, não gosto muito, mas é uma ferramenta a ser utilizada. Então, ele usa muito sobre essas estruturas. Gosto de falar muito da holding, porque é uma palavra muito utilizada, né? Holding, o que é holding? Gente, holding é uma caixinha de arrumação. Ela não resolve todos os problemas, não. Se você ainda for sócio da sua holding, você já pesatizou. Você é sócio da sua holding ainda, da sua empresa? Né? Essas cotas vão ser reavaliadas e vai inventariar do mesmo jeito. Se alguém um dia plantar que holding não paga inventário, mentira. Da proteção jurídica, mentira. Se você tiver um problema na sua empresa, ou até você, desculpa, fazer alguma coisa na rua, atropelar alguém, desconsideração da personalidade jurídica vão afetar o seu patrimônio. Não evite inventário e não dá proteção jurídica se a pessoa for sócia. Foi vendido isso como uma mentira, porque assim, a holding foi dito há muito tempo, vende-se pela vantagem tributária, né? Porque existem 3 vantagens de você pensar na sucessão. Você pensar em evitar briga de herdeiros, ter vantagens tributárias e proteções jurídicas. Foi sempre vendido muito a vantagem tributária do aluguel. Você tem renda de aluguel? Deixa de pagar 27,5%. Não existe uma holding, né? É 11,55 a 13,53. O máximo que chega a 13,53 é que tem uma confusão de tributos que ele pode chegar a 14,5, mas não é exatamente. Só que foi sempre vendido assim. Quem disse que a melhor vantagem tributária a ser feita é só essa? A maior vantagem, às vezes, é uma vantagem de transferir em vida as cotas a valor menor. Mas tem que estruturar para ver se isso é possível. Tem que ter uma análise para saber se é isso. Então, a criação de uma holding, ela não resolve todos os problemas. Eu gosto, desde que seja bem feita. Mais de 90% das holdings do Brasil são mal feitas. Cláusulas erradas, bem erradas, e principalmente com essas histórias que podem acontecer, que não vão ser tributadas, como você viu anteriormente. Por que foi pego que essa operação do Cefaz pegou? Porque a doação foi na base errada, então tem que tomar muito cuidado. Um bom consultor te orienta. Viu? Pode ser que incida isso. Você está preparado? Só que se a gente entrar juridicamente, a gente pode tentar diminuir. Eu estou como consultor, se você não quiser falar, aceitar, assina que eu te falei, por favor. Estou te mandando documentado isso, porque eu me eximo da minha culpa. Quando a gente pensa em sucessão, é prever um risco. Como eu posso te garantir que esse risco não vai existir futuro? E a maioria das pessoas que prestam uma consultoria nesse lado não fala. Então eu percebi que tem uma necessidade de entendimento, de quantificação de necessidade. Hoje eu sou especialista em entender buraco. Muito tempo os caras me davam o contrato da holding para eu sair embaixo do bolso. Marcelo, leva para mim e lê lá. Hoje em dia eu parei de pegar. Eu falo, vamos fazer o seguinte, Pedro, vamos marcar uma reunião. Eu vou conversar com você, vou entender o seu sentimento, a gente vai escrever no papel os seus sentimentos. Vamos chamar um advogado e vamos falar, advogado, os sentimentos deles são esses. E mostra aqui se o que está escrito aqui está condizente com o que ele quer. Não está? Arrume. Ele vai falar, mas eu falo, mas se você deixar dessa forma, juridicamente vai ser pego aqui, aqui, aqui. Se você deixar dessa forma, você vai ter uma desvantagem contábil. Hoje eu sou treinado a isso. Eu presto consultoria, eu entro na consultoria me tornando cliente. Só que com conhecimento. O que é o nosso problema? Para a gente não conhecer, a gente pede qualquer coisa. Pedir qualquer coisa, recebe qualquer coisa. E não resolve o nosso problema. Então tem essa falta, esse gap de querer saber o que é. E desculpa, você não tem que estudar sobre isso não, você tem que ser orientado, continuar trabalhando. Pedro tem que ficar na escola, ganhando dinheiro aqui na CISA, resolvendo problema, não tem que estudar sobre isso. Tem diversas pessoas que têm holding sem ser necessidade de ter holding. E brincando, é aquela coisa, por que você quer pagar uma conta que alguém pode pagar por você? Vamos imaginar, quem garante você que com a sua holding as alíquotas estaduais não vão mudar? Quem que disse que você não vai ser pego pelas suas doações erradas? Para que fazer isso? Por que você falar, vamos dizer o seguinte, no inventário até suas cotas vão ser inventariadas. Para que você fez essa holding? Para que provocou uma holding hoje, uma estrutura de holding pode custar 10% do patrimônio? Você conhece alguém que tem 10 milhões de patrimônio e quer me dar 1 milhão para resolver um problema que nem tem? Se você conhecer, você me apresenta essa pessoa. Ninguém quer deteriorar, não ponha dinheiro bom em coisa ruim. Enquanto tiver uma condição de um terceiro pagar essa conta para você, terceirize. Essa é a inteligência. Quando a gente pensa de custas, para que você quer gastar essa integralização, pagar o ITBI para jogar da pessoa física para a pessoa jurídica? Para que você quer contratar um advogado? Para que você quer antecipar a doação, vendo que vai sair tudo do seu nome? Então imagina que você transferiu todo o seu patrimônio para os seus filhos já. Se você precisar pegar um empréstimo e dar a garantia, você tem que falar, filho, assina por favor para o papai. Se o filho tiver um dia da pá virada, ele fala, não. E você almejando que é seu dinheiro. Você tem que pedir, por favor, para ele assinar. Ah, Marcelo, mas eu tenho direitos políticos administrativos. Não é bem assim. Ele pode requerer isso. Porque, juridicamente, a gente tem brechas. Algumas das suas colocações
Por favor. Alguma das suas proposições, ela teve com a gente na sexta-feira. Fala no microfone, Paulo. Acho que tem que ligar, Paulo. Desculpa. Quem teve com a gente na semana retrasada, na sexta-feira, lá na agência, né? É isso, né? Semana retrasada. Nós tivemos uma explanação sobre planejamento sucessório com conteúdo verbal, assim, muito, muito interessante. Preocupado em N situações, né? E isso tudo que você está falando, porque o que está acontecendo com isso que você está falando com relação à consultoria securitária? Existe principalmente quando você diz que o seguro ele conversa com tudo, né? É a transversalidade do seguro em relação até o planejamento sucessório que a gente estava falando, né? Você falou duas coisas aí, a primeira que era do mudar de endereço, né? Curiosidade, e que se eu pagasse 15 mil para poder resgatar se eu não usasse e pagar 9, será que não é melhor pagar 15, então? Sabendo que você tem um cuidado, ou que roda pouco com o carro, etc. e tal, né? Ele perguntou para você, né, Pedro? A minha pergunta para você vai mudar de endereço? Pergunta para... Putz, deixa eu dar o Jussara estar aqui, porra. Tá? Por exemplo, desculpa, mas não, só para complementar. Um grau maior de mudar isso aí, você tem que avisar a sua corretora de seguro de carro também, tá? Eu não entendi, desculpa, Marcelo. Se acontecer alguma coisa com a sua saúde que te modificou, porque eles põem você saudável. Lá, aí o que é o grande problema, tá? Toda seguradora faz um questionamento. Muitas são fraco esse questionamento. Fraco. Seguro não é... Não, mas imagino que sim, acho que até os seus vendedores são assim também. Que você mudou, você do nada perdeu uma parcialidade da visão. Se você não avisar e a seguradora descobrir, você está desprotegido do seu carro. Porque você agravou o seu risco e ninguém te informa. Não, mas eu só queria continuar o raciocínio com relação àquilo que você começou a falar. Na sua apresentação, você entra no planejamento sucessório, que eu acho que é o que nós fomos alertados a respeito de tudo aquilo que você tem que se preocupar do ponto de vista jurídico. Você não teve conosco, né, Evandro? Mas muito, muito interessante o que nos foi apresentado. Não, quem foi, eu esqueci o nome dele, do Luiz Miguel do Rio de Janeiro, através do Grupo Capital, que eles são juntos, tal. Nossa, mas uma fantástico. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo aquilo que você falou no início, que para nós foi a lembrança daquilo que já tinham nos dito com relação ao planejamento sucessório e financeiro. Agora, desse securitário, quando você fala dessa transversalidade, porque ele conversa com tudo, é que dá para fazer as coisas você pensando naquilo que você vai fazer no teu planejamento sucessório, por exemplo, você inserir o de vida, você pensar algumas coisas que dá para fazer. Como você perguntou agora, você comentou agora a respeito de você fazer... você passa tudo já para o nome dos filhos, por exemplo, e a hora que você precisar de alguma coisa, você vai pedir, assina, por favor. Não assino, né? Então, o planejamento sucessório bem feito prevê tudo isso. Que nos foi mostrado, mas era só para ilustrar, assim, que eu achei bastante interessante essa fala do seguro conversar com tudo, ou conversar com tudo aquilo que você pode fazer. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Ele não substitui a necessidade das outras ferramentas, tá? Ele complementa. Como eu sempre digo, por mais que eu estude muito a parte jurídica e contábil, a minha ideia não é substituir um advogado, tá? Eu ajudo a compor isso. Uma grande sucessão está composta de um advogado, de um grande advogado de sucessões. Desculpa falar, não é nosso amigo, tá? Seu amigo conviveu do seu lado 30 anos. Do nada é ele que você vai chamar? Desculpa. Se ele fosse bom, ele já tinha sentado com você e te explicado o que era para fazer. Aí, infelizmente, tem que ser uma pessoa especialista nisso. Contador é um contador especialista. Ele tem que estar lendo, se mudar e prever. Paulo, tá para mudar a tributação. Vamos mudar antes de você cair. Isso que quem pensa em sucessão faz. Antecipa um problema. E fazer uma estrutura sucessória não é fazer agora e parar. Todo ano você tem que fazer uma releitura. A nossa vida muda. Tem que ver se muda mesmo. O que você quer que aconteça? Às vezes um filho seu
parou de trabalhar com você, e você designou uma cota para ele, que teoricamente o outro trabalha mais. E você tem uma margem que chama quando falece, tem a legítima, que é a metade do patrimônio do falecido tem que ser dividido por partes iguais. A disponível pode ser disposta de forma diferente, até dá para mim. Exato, mas aí que tá o problema. Uma vez que você já doou, é muito difícil voltar. Ah, Marcelo, mas tem cláusula de... Mas muita gente... A holding perfeita, Paulo, é com você saindo da sociedade, tá? A perfeita finalização dela é sair. Mas, às vezes, não. Se você tiver... Por que você sairia? Problema jurídico. É melhor você sair logo e gastar um dinheiro que for para sair, para gastar os seus 10% de patrimônio, mas é melhor você ter 9 do que 0. Aí você gasta. Se você quer evitar uma briga de herança, cara, tá dando tanto problema na minha família que é melhor eu gastar logo isso aqui que se eu não se matar. Gasta. A vantagem tributária vale a pena? Mas o que eu sempre digo? Por que conversa? Você falou uma coisa que me lembrou, uma coisa que eu falo muito nas reuniões de sucessão. Para que você quer fazer às pressas uma coisa que a sua própria operação pode pagar por você? Só que ou seja, você vai precisar de um tempo para fazer isso. Quem disse que você tem tempo? O único produto que te dá a condição do tempo se chama seguro de vida. Então, no belo planejamento sucessório, o primeiro produto que você tem que ter é um seguro de vida. Faz a conta hoje, quanto que custaria hoje? Para sanar todos os meus problemas hoje, quanto que é? Põe uma apólice. Você não travou seu dinheiro nisso. E faz devagar integralização, doação, vai entendendo, coloca as melhores cláusulas, se precisar reler o contrato, voltar com o advogado, incluir pessoas, você tem tempo. Financeiramente você está respaldado. Então, o seguro de vida conversa com a sucessão patrimonial, conversa com tudo isso, tá? Eu falo muito pro agro, né, que eu quis dizer, o agro é muito normal o cara ter tudo na pessoa física, porque ele tem, como produtor rural, tem que ser no CPF. Se ele pôs pro PJ já, a taxa que vão cobrar dele é maior do que cobrariam. Será que você quer ter uma vantagem de poder negociar na pessoa física ou jurídica? Não sei. Dependendo da situação de uma holding, se você vender o seu patrimônio lá dentro, é 6% do total de imposto. Enquanto na pessoa física é 15% do lucro. Se o lucro aferido for baixo, é melhor você vender na pessoa física. Só que já está na sua jurídica. E se você estiver recebendo aluguel dele, contabilmente, para ter vantagem tributária, tem que estar no ativo circulante para cair. Se você for vender esse patrimônio seu que está recebendo imóvel hoje, que recebendo aluguel, do nada você vender, você pode ser taxado em 34% do lucro. Ele tem que estar no seu estoque. Liga para o seu contador e vê se ele pode simplesmente pular o muro. Não é assim. Existem regras. Por falta de conhecimento, a gente peca. Grandes amigos meus tá alugando patrimônio, do nada recebeu uma proposta. Ele vai e assina. Eu assinei um compromisso de venda com você. Aí eu vou informar meu contador e ele fala, opa, você vai tomar uma tungada. Eu quero desfazer. Você fala, não quero desfazer. Meu amigão, sente e chora que é 34% do lucro. Então, os 27,5% PIS que eu fiz em contribuição social. Então, o belo planejamento tem um acompanhamento profissional. Eu entro na quantificação, eu ajudo a fazer o organograma. Depois, o que o juridiquês vai fazer, o contabilizei vai fazer, porque me agrada isso e eu me apaixonei por esse assunto. Então, Marcelo, você queria tirar uma AB? Não, odeio justiça. Não acredito na justiça, perdão falar. Por que eu me apaixonei isso aqui? Eu entro antes. Eu evito a judicialização. Tá? Então, a ideia é sempre essa. Então, eu digo que o seguro de vida é um momento, ele é uma solução para começo, meio e fim. Ele tem uma entrada em começo, meio e fim. Mesmo depois de você doado todo o seu patrimônio para os seus filhos, se seu filho falecer antes de você, tem que inventariar. Quem paga esse tributo? Mesmo doado, com a doação, a gente faz um seguro reverso, que o pai receberia para trazer de volta. Para tentar evitar, para passar para a nora, ou se não, deixa descer. Mas só que desceu, você já não tem mais controle de nada. Poxa, então imagina que você tem 2 filhos, você doa os 2 filhos. Do nada, seu filho faleceu, já perdeu seu filho e perdeu metade do seu patrimônio para sua nora e para o seu neto. Para o neto aqui, para a nora. Você está aqui ainda, é seu patrimônio. É deles, não é mais seu. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então o seguro ele acaba dando um fluxo imediato de caixa, ele participa da sucessão, eu consigo, como eu falo, às vezes eu uso o seguro para esse transporte financeiro para a família sem incidência de imposto. Ao invés de você comprar um terreno, você compra um seguro. E você, ao invés de deixar um terreno que ele não vai ter valor, vai ser inventariado, a pessoa recebe isso. Então, imagina que eu te vendi um terreno que, se acontecer com você, eu já tenho para quem vender de 2 a 3 dias o dinheiro de quanto vale o terreno para sua família. Eu ajudo muito isso. Até transposição de financeira. Tem uma grande instituição que eu estou participando, o cara quer transmitir 100 milhões sem inventariar. Estamos fazendo uma pólice de 100 milhões. Só que ele não está pagando 100 milhões. E ele está parcelando esse risco. Que, teoricamente, nem sabe se vai quitar, se ele vai estar aqui. Então, a gente imagina que os beneficiários podem ser escolhidos, então a gente evita essa briga de a qualquer momento você pode... na pólice não é contestável. Brincando, você pode pôr até para mim os seus seguros, a gente chama necessidade.
imaginando que para impenhorabilidade e isenção fiscal, cara, é um produto fantástico. Mas por falta de conhecimento, a gente não contrata esse tipo de produto. E lembrando, o segredo não é o seguro, é o que eu faço com o seguro, não é querendo me gabar. Poucas pessoas no Brasil fazem o que eu faço. Ele tá aqui para não mentir. Eu tô há 3 anos fazendo isso. Você tá quanto a 9, Ti? Quantas pessoas que eu faço que faz o que isso é parte jurídica? Entendeu? Então, assim, eu entro não substituindo advogado, eu te dou condições de saber o que pedir. Se for numa padaria, nunca comeu uma coxinha, eu quero uma coxinha, ele não tem, só tem um bolinho de ovo, ele te dá. Você vai morder e falar, ai, que gostosa essa coxinha. Você não sabe o que é uma coxinha. Me fala o que você sabe pedir. Então, eu estou trabalhando exatamente para conscientização de pessoas. Então, hoje, meu trabalho é falar com o máximo de pessoas possíveis e transpor essa inteligência do produto. Inclusive, depois eu até queria conversar com você, tá, Pedro? Eu tenho uma proposta para fazer para a CISA, para começar a conscientizar as pessoas. Conscientizar, gente, não é vender, não é dar, é conscientizar. Eu, graças a Deus, o meu trabalho hoje me satisfaz em fazer amizade. Eu vou bater um papo, a gente vira amigos, se você virar meu cliente ou não vai, putz, pelo amor de Deus, o meu trabalho não é esse. Então, hoje eu trabalho nesse sentido, tá? Então, fico à disposição. Eu faço questão de sentar depois individual, porque eu exemplifico com patrimônios do exemplo, com o patrimônio das pessoas. Se possível, depois a gente entender o que vai fazer. Se for com patrimônio mesmo, você tem que falar com o Eduardo Gobatti e com o Paulo César. Aí, se for, né, Evandro? Se for falar mesmo em patrimônio... Eu conversei com o Gobatti, o seu irmão, uma vez eu fui lá, conversei uma vez com vocês, mas daí seu irmão tava... Algumas coisas ele comentou lá, ele falou, mas mais pra frente a gente vê. Aí depois a gente senta com calma, porque assim, gente... Conversa com o Eduardo, o Reinaldo... Tem, mas o Eduardo tem muito mais. Sempre é bom, tá, gente? Foi um prazer, tá? Obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo. Acho que é interessante. Fico à disposição aqui na CISA depois para a gente sentar com o Ademir, para a gente verificar as questões e também depois marcando individualmente. Alguém tem alguma questão? Ari? Obrigado, Eduardo. Ivan? Obrigado, Pedro. Parabéns pela apresentação, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Ari. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thiago, Paola. E a gente marca aí para a gente conversar aqui na entidade. Obrigado pelas palavras. Acho que a gente fica sempre com alguma pulga atrás da orelha, né? Quando fala em sucessão, pagar menos imposto, deixar menos briga. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então... Meus clientes têm essa capacidade de ter essa consultoria gratuita. Como a gente se torna amigos, é um momento que nós vamos estar de perto. Tomando uma cerveja e batendo um papo. Eu vejo que é uma coisa muito carente. O microfone ali para você ouvir comentar. Então, eu fico à disposição que assim, eu acabo virando amigo das pessoas. Então, eu ajudo muito nesse aspecto jurídico, contábil, ajudo esse pensamento dentro da estrutura dentro do nosso contrato social, para ajudar a pensar o que você quer realmente que esteja descrito, para em algum momento, sim, um advogado entrar e fazer o juridiquês em cima disso. Né? Eu brinco que eu falo em português, o advogado vem com o juridiquês e o contábil contabilês. Então, assim, eu não entro na seara deles, disputa com isso, eu somo a eles, tá? Minha ideia é sempre essa. E o que a gente tem aqui na associação é justamente isso, transmitir essa informação. Então, marcar alguma palestra, alguma coisa, para a gente poder transmitir isso para os empresários e associados, né? Fala, Evandro. Não, só aproveitar só para reforçar, né, primeiro, parabéns aí pela apresentação. Acho que é muito válido aí depois eles, né, a gente fazer um convite aí para que outros também possam ter essas informações. O Brasil é um país muito peculiar, né? A gente vive num país onde, né, eu também, como o Marcelo comentou, aliás, trabalho menos hoje com isso, até porque é uma atividade que né, tem que ter uma dedicação exclusiva, porque ela remunera muito pouco, pelo menos no caso da Mafre, que é a empresa que eu trabalho, Seção da Prudential, que é uma excelente empresa. Aliás, essa é outra coisa fundamental, né, porque o seguro de banco, esse realmente, né, esse não, vou dizer que não presta para nada, mas é isso aí. O primeiro passo né, você pega a Prudential, você pega a MetLife, você pega a própria Mafre, são empresas absolutamente consolidadas, né? Então, mas por que é um país peculiar, né? As pessoas seguram o carro e não seguram a vida, né? Então, né, eu fico imaginando, você pega ali a viúva ou viúva, não, fica tranquilo, ó, o teu Porsche aí tá segurado. Pô, qual é a lógica disso, né? E diferente de você chegar e falar, ó, não sei se o teu marido, a tua esposa comentou, abrir a gaveta aqui, ó, tem um cheque aqui de 1, 2, 3 milhões de reais, aquela história, o luto é o luto, só que o luto acompanhado de um cheque de 1 milhão, de 10 milhões, de 100 milhões,
né, a coisa fica um pouco mais leve. Outra coisa, você imagina, nós temos holding desde, né, a gente tem o escritório da advocacia imobiliária já há quase 25 anos, a gente montou uma holding aí também já há quase 20 anos, e veja, o Brasil é um país que tem muita insegurança jurídica, e não existe receita de bolo. Aliás, está dentro do meu carro aí mais um livro que eu estou lendo aí sobre holding, não sei se você conhece o Fábio Veigan, que é muito bacana, mas é aquela história, você tem que ler, você tem que reler, você tem que buscar, daqui a pouco aí vem a reforma tributária que arrebenta com tudo que você está aprendendo e colocando no papel, né? Então, o que vocês estão fazendo, por isso até eu gostaria de ver vocês falando isso para mais pessoas, a gente tem que mudar a cultura do país, né? Quando a gente pega a cultura japonesa, que é algo que eu costumo falar para alguns clientes, né? Você pega um país como o Japão, onde 85% das famílias têm seguro de vida, né? Aqui no Brasil acho que não chega a 5% hoje, né? 15%, porém a maioria é o de banco. Essa conscientização, e muita gente paga sem saber. É o de banco, que aí eu só vou dar um exemplo aqui, até de um amigo, onde o pai tinha ali o seguro do Bradesco, na época 500 mil, que era um valor equivalente hoje aí, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões, e ele faleceu de câncer. E na apólice bancária está escrito, tem uma tarja preta escrita, caso você seja diagnosticado com uma doença aí, como câncer, você é obrigado a avisar a seguradora, no caso o banco. Ele não comunicou isso ao Bradesco. O Bradesco não pagou. Ele faleceu em 2010, eu estava até hoje com a camisa da meia maratona que eu fui correr, que foi o ano que ele faleceu, e a família entrou na justiça. Pode entrar na justiça, amigão, você não vai ver R$1. Por quê? Porque é um lixo de um seguro. Né? Um seguro onde você imagina que alguém liga para você, me ajuda aqui a bater minhas metas aqui, contrata uma porcaria que eu estou vendendo aqui, o seguro da pegadinha, eu vou te dar uma falsa no sensação Brasil de que você está contratando algo que presta e que, na verdade, não presta para nada, ou presta para muito pouco. Né? Então, eu acho que a gente proliferar essa cultura, né? Isso deveria ser ensinado nas escolas. Né? Lamentavelmente, imagina, a escola não ensina o pouco que se deveria, o mínimo que se deveria, já se ensina mal, né? Quando a gente olha para a educação do país como um todo, mas esse é outro assunto que deveria ser discutido. Outra coisa, né, que as pessoas também não param para refletir, é que quanto mais cedo se contrata o seguro, mais barato ele é. Entendeu? Vai pegar o Paulo César hoje, que está no limite dos 70, aí, né? Não sei como é que está a Prudential hoje. É 72. A Mafra era até 70. Então, é aquela história, vou contratar agora com 70. Amigão, vai te custar caro. Você poderia ter contratado aos 35. Né? Eu tenho um seguro de vida para minha esposa, o cara paga 200 e poucos reais por mês. Entendeu? Não é nenhum valor absurdo, né? Porque, como você bem colocou também, Marcelo, ninguém está aqui dizendo para fazer seguro de vida para ficar milionário. Não, é para cobrir custos. E aí, pegando, você comentou do inventário do teu pai, Pedro, eu vou falar do meu, porque eu tenho que pagar agora. Meu pai faleceu em 2019. Veja, nós temos escritório de advocacia, nós temos imobiliário, trabalho com seguro de vida, nós temos hold, a gente faz planejamento. Beleza, ficaram 4 propriedades fora do inventário. 4, que eu olho para trás e falo, puta que pariu, por que não... Né? Porque você precisa de dinheiro, né? Você precisa de recursos, mas deixa aí, depois a gente vê. Meu pai também, quadro de câncer, partiu 2019. Eu vou receber, e recebi agora para pagar agora, no final desse mês, uma pequena diferença, 50% de multa. Por quê? Porque nós não sabíamos, meu pai tinha um testamento, e aí descobri esse testamento avançou o prazo, avançou o período, chegou a Covid, acabou, estourou todos os prazos, e eu estou querendo pagar desde o primeiro momento. Então, você não pode. Quando você tem um testamento, você tem que seguir. Isso. É regido de uma forma muito diferente. Então, tem tanta coisa que, assim, ó, se você não discutir nada, você vai enfrentar... Você não, né? Porque a pessoa morreu. Vai deixar para a família. Aí aquele só, você vai deixar para a esposa, aquela que, né, que nunca se envolveu com nada, ou com o filho que é menor de idade. Então, tem tanta coisa, né, por trás... que, né, e eu estou trazendo isso porque está aqui a minha situação, que, né, nós estamos enfrentando dificuldade, está custando muito, está custando o dobro do que deveria custar. Né? Veja, você sabe que ainda pode incorrer mais, tá? Normalmente, dependendo depois de 360 dias, dobra de novo, tá?
Aí você, como advogado, você vai entrar com mandado de segurança, mas teoricamente, eu 60 dias Se multa. for 19, já passou o 180 dobra, 360 dobra. Isso. Recolha e já tem mandado de segurança no jeito, tá? Dizendo esse problema que você não recolheu por causa de erro deles. Pode ser que o Cefaz mande uma cartinha e fale, gente, vem cá, é esses caras, são meus amigos de curso, E tá? seu pai deixou o testamento tentando ajudar, né? E Tentando pra... como é que Seu pai tá? deixou o testamento para poder tentar. Só que se ele não avisou. Pedro, meu pai, veja como é que é a dinâmica da vida, que é a história também de mudar de endereço. Né? Também, meu amigo, você mudou de país. Vou mudar para a faixa de Gaza hoje, amigão. Você tá louco, teu risco vai explodir. Você tá maluco, não tem problema nenhum. Você pode mudar, mas eu vou te cobrar 100 vezes mais do que você paga hoje, porque o teu risco aumentou em 100 vezes. Muda de São Paulo para o Rio de Janeiro, já muda o valor. Isso, a gente vê aqui. Mas quando a gente fala de seguro de vida, grandes seguradoras, eu te falo pela Prudential, tá? A Mafre tem umas exclusões que não é bem assim, tá? Não é mal da produto, tem produto muito bom. Não, sim, Tem que falar. imagina. Mas a Prudential, por antecipar a análise de risco, comprou o risco, tá? Eu tenho um cliente que ele virou piloto. Eu não era. Piloto tem agravo. Você era piloto? Eu tenho um cliente que virou polícia. Você era piloto? Já era polícia? Não. Queria ser já? Já era? Não. Comprou o seu risco congelando idade, gente. Seguradora, é importante você ter a métrica de quem vai. Aí cai um pouquinho no que o Paulo falou. A pessoa que está comercializando tem que saber te falar. E desculpa falar, 99% de corretor, gerente de banco não entende nada de seguro. Gerente de banco nenhum entende nada. Gerente de banco entende vender. Banco tadinho, bate meta. A mulher dele é gerente do personal. Gerente de banco hoje virou um Como vendedorzinho. você vai estudar de estrutura financeira, de saber como que é a conta, a caixa do cara, vai estudar de seguro, previdência. Só que, amigo, se vira e vende, cara. Como você vai falar, e você vai inventar, mas você não vai estar aqui mesmo? Mudou o gerente? O que você quer deixar de legado para sua família? É isso. Você quer deixar legado confusão ou... É isso aí. É isso aí. Você que escolhe. E só para finalizar, né? Ô, Paulo. Não, mas eu já estou disposto a isso, eu só quero o espaço. É um belo espaço gourmet, viu? É um belo espaço gourmet. O Everson me falou, fala com o Paulo, porque o Paulo tem um belo espaço. O presidente, Fala aí, e aí só para finalizar, né, que também reforçando o que o Marcelo comentou, tchau, PC. E essas revisões periódicas, lógico, total. Mesmo porque você já fez a tua lição de casa, Paulão. Revisões periódicas, né, você imagina, a gente está tendo um custo, teve algumas dificuldades, enfrentou, isso tudo dentro de uma estrutura familiar sem nenhum tipo de problema, né, porque aí você pega, quando a gente olha o cenário geral, você tem separação, você tem falecimento, né, de filhos e não de pais, você tem problema com droga, você tem problema de irmão que briga com irmão, e aí é que vai se dilapidar boa parte do patrimônio. Então, esse assunto realmente é muito bacana. Obrigado aí pela vida de vocês. E o presidente, avaliar de trazer isso aí num dos cafés aí que a gente faz com os nossos principais patrocinadores aí. Esse é o tipo de assunto que interessa muita gente. Mesmo nos cafés do negócio, deixar 5 minutinhos para poder alertar sobre isso, e quem quiser, óbvio, procura. Exato. Acho que isso é muito legal. Tem muita, como o Marcelo comentou, tem muita gente que vende no mercado, tem muito produto no mercado, mas pouca gente capacitada para falar, para discorrer e para ofertar uma boa solução. É isso aí. Ari, fala. Como, aproveitando a emenda aí do Evandro, eu sugiro que a CISA promova alguns debates de uma forma, de repente, mensal ou bimestral, do assunto sucessão, que acaba colocando todos esses temas, né? Porque eu tenho conversado, inclusive, com o Monte no último encontro, a gente tem notado que as empresas, os empresários, num todo, estão despreparados com relação a esse tema específico. E a gente colocaria todos os especialistas, como o Marcelo é um deles, que tem conhecimento, como um debate, não como um adversário, na verdade, como um debate para enriquecer a informação do ouvinte, que seria o associado e o empresário. Porque a gente percebe, na sexta-feira, inclusive o presidente presente também, o Everson, nós estávamos escutando outro profissional também qualificado, falando do mesmo assunto,
e a gente percebe que ambos têm o interesse de passar a informação adequada e correta para a gente que tem o maior interesse em proteção e da melhor forma possível, porque você viu, ninguém pensa em quando você coloca um acionista, o seu próprio filho, e acontece ao contrário. Infelizmente, vem o falecimento dele e as questões que foram colocadas agora pelo Marcelo, ao que vem na contramão, né? A gente imagina ao contrário, na lei natural da vida. Então, são detalhes que não custeia, isso conversando com o Evanson, não custeia, o Evanson já tem um desses produtos e, de repente, é mais um seguro, como o próprio Marcelo diz, ele trabalha com seguro. Então, eu acho que, como sugestão, Pedro, esse tema daqui para frente, isso desde a época do Dr. Zoilo, eu me recordo que eu participei com ele em alguns eventos, algumas associações comerciais, até CIESP, falando sobre sucessão, a preocupação na época do Dr. Zoilo. Eu acho que esse tema está cada vez mais com muita importância, que vai acabar a gente ajudando o empreendedor, o empresário, aquele que não está programado e não fez nenhum tipo de projeção para isso. Fica aí a dica. Obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ari. Fazer uma mesa de discussão mesmo, né? Uma coisa, não palestra, mas abrir aí para as pessoas perguntarem. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela explanação. Eu queria ver com você que a gente também faz bastante, assim, eu tenho bastante acesso, eu faço esse trabalho em Santos, eu faço no interior, muito com gente graúda, mas o que eu percebo é que às vezes os menores, eles têm pouco acesso, não é porque o cara tem um comércio, como você disse, é o tamanho da proteção, é o que cabe no bolso e a necessidade. Então, a gente tem uma proposta para fazer para vocês, para levar um pouquinho de conhecimento a gente consegue, eu sou formado em administração financeira, entendo muito de planejamento financeiro, às vezes conversar também, o cara não sabe nem calcular, fazer o planejamento da loja dele para ganhar dinheiro. E às vezes a pessoa acaba saindo, quebrando, porque ele não tem essa cultura. Então, a gente se dispõe uma dessa, se você ceder algum espaço em algum momento, a gente começar a fazer. Eu tenho minha assistente que ela me ajuda a fazer esse ativo, a gente chama essas pessoas para próximo e a gente, tanto no lado de vendas, porque eu acho que é legal também entender vendas, planejamento financeiro, que é uma especialidade nossa, eu venho aqui para falar isso, que graças a Deus hoje, dependendo da situação, eu preciso ter uma aula, eu não estou aqui para sentar, mas eu faço uma leitura do planejamento financeiro. Então, inserir isso, essa necessidade de um pouquinho de pensar em vendas melhores. Desculpa, nosso treinamento Venda Prudente é venda. Tem muita capacidade de transmitir isso para as pessoas, um pouco de planejamento financeiro e essa necessidade mais alastral. Hoje, o meu grande problema é ter pessoas para conversar. As pessoas se acham tão que o tempo dela não é para isso. Desculpa, é para isso. Então, como até o próprio Ari disse, está vindo muito à tona esse assunto. Por que não deixar isso de forma gratuita para as pessoas? Então, eu me disponho, aqui vocês precisarem de mim, e me disponho também a fazer até uma ação nesse sentido para tentar lastrear isso. Você em particular, depois a gente vai começar, tá? Obrigado pelo espaço, viu, Ari? Grande obrigado. Põe as suas pernas para cima, por favor, que eu estou falando por você. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Paola. Portas estão sempre abertas. Tchau, tchau. A gente tem alguns assuntos ainda para. Vou deixar meus cartões com vocês. Por favor. Obrigado. Você tem um cartão seu, candidato? Eu posso passar. Tá ótimo. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá, só para a gente ir encerrando outros assuntos. A gente recebeu aqui a gente fez lá a doação dos brinquedos. Um agradecimento aqui da creche Meimei sobre a doação que a gente fez, sempre importante. E para vocês responderem aí a pergunta da pesquisa do desempenho do terceiro trimestre, é isso, né? A Ângela vai passar a pesquisa. Alguém tem algum outro assunto?
foi recebido o certificado de agradecimento da semana de inovação? Não, pelo menos não está comigo agora. Opa, mas mandamos aí, não mandamos, Ademir? Não? Será que o pessoal não... A gente não entregou no dia? Entregamos para o Luiz. Então, acho que o Luiz não... Pode ser, acho que ele não trouxe. Não, só aproveitar também, presidente, não sei se tem mais alguém lá com a gente. O Piva e o Ari. O prefeito anunciou ontem, comunicou aí o envio do processo de revisão do plano diretor. Deve ser encaminhado para a Câmara Municipal, só me engano, hoje. A chamada que tinha no jornal é a questão de proibir as moradias perto do polo, né? A gente conseguiu incluir isso. Claro que isso vai passar para a Câmara. Eu acho que é fundamental também então, presidente, não, de qualquer maneira é aquela história. Eu acho que valeria a pena até bater um papo lá depois com o Carlos Ferreira, presidente, como associação, porque basicamente a gente teve um olhar que foi o seguinte: hoje o potencial construtivo na cidade é 2,5 vezes o terreno, né? O índice é 2,5 vezes. Manteve o índice? Oi? Manteve o índice? Nós aumentamos. Na verdade, assim, daqui 5 anos, a ideia é esses 2,5 cair para 1,5, daqui 5 anos. E hoje você pode aplicar esses 2,5 indo até 4 recolhendo outorga. O que a gente fez foi possibilitar indo até 6 vezes o tamanho do terreno, né, pagando recolhendo outorga também. Então, é uma maneira de se verticalizar mais e o poder público arrecadar mais das outorgas. Ao mesmo tempo, parte desses recursos é para justamente destinar os 23 corredores comerciais que foram mapeados na cidade. O que se pretende né, dentro daquele conceito de cidade de 15 minutos, possibilitar que as pessoas, então, tenham aí, né, essa experiência comercial no mesmo local ou na proximidade de onde as pessoas moram. A ideia é que daqui 5 anos, então, esse índice então, ele seja reduzido para 1,5, né, que hoje, então, está em 2,5, e no futuro seja reduzido. Em relação à HIS, o que eles propuseram, que aí é algo que eu particularmente tenho um pouco de ressalva, para a HIS eles permitiram construir 100 vagas de garagem, o que para mim é um equívoco, eu acho que deveria ser exigido, porque parte das pessoas que tiverem carro vão entupir as ruas nas proximidades. Vai colocar na rua. E possibilitando também fazer vezes 8, né? Então, possibilitando uma verticalização maior, que é um conceito de você possibilitar, né, de ordenar melhor aí as pessoas que vivem hoje em condições muito, muito ruins. Mas, enfim, a leitura do pessoal da habitação foi essa, e teve essa parte que você comentou, que foi a proteção, que é o desadensamento dessa região do polo petroquímico. O polo petroquímico que hoje responde a mais de 30% da arrecadação de Santo André. Então, é fundamental proteger essa atividade, além do perigo que tem para quem vive ali muito próximo. Então, pelo menos no que depender da cidade de Santo André, que não adianta olhar só para Santo André, Mauá tem que fazer o mesmo, e se a cidade de São Paulo também tem que fazer o mesmo. E aí é um pouco mais complicado, mas se todo mundo somar força, isso teria que ocorrer, né? Então, a gente está fazendo isso, que é para, no entorno do polo, não permitir mais o adensamento através de construções verticais. Então, esses são os principais pontos aí que foram apresentados. No resumo, a ideia é manter o ritmo que tem de construções na cidade. O ano passado, a gente teve um incremento aí de 690%. É claro que na esteira disso vem uma série de desafios. Ontem estava lá para se discutir plano diretor e desenvolvimento econômico. Até a questão da mobilidade. Sim, por isso que tem uma pasta na cidade, mobilidade, tem que resolver, tem que investir lá no viaduto, tem que investir em semáforo inteligente, tem questões aí, uma série de outras questões que vem na esteira. Essa avenida por trás do shopping é fundamental. Essa avenida por trás do shopping, que é a Avenida Ficher. Tirado do centro aqui, tirado... Avenida Ficher, mudar alguns viários. Veja, aí aquela história, vai aumentar. Claro que aumenta. Você vai para Nova York, hoje é um terror lá. Mas, enfim, as coisas vão crescendo, e a ideia é que se mexa também em outros tantos. 23 centros comerciais na cidade, e aí tem. Foi apresentado aqui na CISA. Assim, depois eles... a gente... Não sei se estava lá, não lembro na relação agora. Mas, enfim, tem lá os 23 corredores. É que talvez tenha...
parte da outorga onerosa é justamente para investir nesses centros comerciais. Pelo Conselho, pelo CMPU, provavelmente. Provável, é. Provavelmente pelo CMPU, pelo Conselho. E pelas necessidades, veja, aí tem um pouco... Lá no Conselho, os da outorga é o CMPU que aprova onde vai ser usado a outorga. Na verdade, quem apresenta os projetos é o próprio governo e aí o CMPU... O Paulo e o Gustavo. É o Paulo e o Gustavo. Os dois que conhecem. Paulo foi secretário e foi presidente do CMPU por 4 anos. Hoje não é mais secretário de habitação, não é o presidente. Não. Mas antigamente era o secretário de habitação. Planejamento, é o planejamento. Mas os dois conhecem, a gente colocou justamente quem estava mais ligado aí à área. A ideia, então, é investir isso, né? Porque a leitura que se tem é que as pessoas precisam cada vez mais se deslocar menos pela cidade, até visando aí amenizar os problemas de mobilidade urbana. Desculpa, e é importante a participação, porque lá tem sempre paritário e tem uns movimentos lá que não querem aprovar nada. E para aprovar lá, o presidente, 2/3, e nós quase 4 anos lá. Nós enfrentamos uma dificuldade aí na semana retrasada e felizmente na semana passada resolver essa questão. A gente pediu lá a transferência de recurso, hein? Transferência de recurso para o Parque Tecnológico. Quando é FAPASA, vou dar exemplo, quando me ligou, era o Paulo. Na época era o André ainda, nosso representante lá. Por causa de voto da CISA, não ficou a caixa d'água como patrimônio tombado. Isso. Se não fosse o voto da CISA. Se não tivesse mas é da mesma coisa, depende da participação. Um se comunica com o outro, tem pessoas que participam e a gente, por pouco, não perde aí o recurso importante que precisava liberar, né? E diga-se de passagem, o voto contrário lá foi do suplente da OAB, né? Que aí é aquela história, a gente respira, contou até 1 milhão, aí teve alguma pessoa que levantou o questionamento lá do número de votos exato e tal, e aí a gente jogou para a semana seguinte, explicou melhor lá o que a sociedade civil tinha demandado e conseguimos aprovar. Mas é fundamental a participação da CISA aí, como sempre. Tá? Então era só destacar essa questão da revisão do plano diretor aí, que é um marco importante para a cidade. Obrigado, Evandro. Alguém tem mais algum assunto? Obrigado pela participação de todos. Presidente, bom dia. Oi, Piva. Posso falar 1 minuto aí ou não? Vamos lá, pessoal. Só para o último assunto aqui para deixar em ata, temos que mudar ou permanecer. No Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente tem a Maiara, que é uma nutricionista do Ficar de Bem, e o suplente o Everson. A gente deve permanecer com os dois por mais 2 anos que eles podem, tá? Maiara, que é justamente segurança alimentar e nutricional, é a nossa nutricionista lá que toma conta de todos os bons pratos, tudo. Ela é muito boa e ela aceitou continuar e... A gente está precisando de bons empresários, grandes empresários. Por isso que eu não dei bola preta em você, Gobate. Fala, Piva. Presidente, bom dia a todos. Bom dia. Infelizmente eu não pude estar presente por compromissos aqui, mas eu acompanhei a reunião e eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem fez o convite a esse rapaz aí, o Marcelo, a participar da nossa reunião de hoje? Foi o Ari e o Everson, por quê? Eu quero cumprimentá-los e dar os parabéns, porque realmente foi uma tremenda de uma explanação aí, a exposição que ele fez, um assunto de suma importância. Inclusive, até eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos até, se for possível, uma parceria e agregássemos aos nossos produtos, mas essa prestação de serviço, que eu achei uma coisa assim muito bacana. A última vez que eu tomei conhecimento com relação a esse seguro de vida em relação à sucessão, eu não sei se foi um filme, um documentário, que foi com relação àquele exemplo que ele deu da sociedade, quando o sócio morre, entendeu? Sim. E a coisa se torna assim, complica, né? Porque inventário você sabe como é que é, né? Enquanto o elo da corrente está firme, está tudo certo. A hora que arrebenta o elo, quebra a pau na família e acabou. Mas até aí, eu acharia até interessante a coisa de se rever.
Eu só queria informar a todos aí o seguinte, que a semana passada nós tivemos uma reunião aqui do Comitê Integrado de Segurança. O Comitê Integrado ele é composto por todas as autoridades máximas aqui da cidade, né? É uma reunião presidida pelo próprio prefeito, Paulo Ferro, e participam lá o comandante do CPMC, o comandante do 10º Batalhão, o secretário de Segurança, delegado seccional, enfim. E onde são traçados planejamentos com relação à segurança. E acontece que o assunto que foi bastante discutido foi com relação aos ambulantes da cidade e aos moradores de rua. E agora, com esse negócio de final de ano, a tendência é aumentar e tal, e o prefeito falou que aquela história, né? Santo André é uma cidade acolhedora, só que ela está acolhendo o que é bom e o que é de ruim. Então, nós vamos fazer aí umas ações até o final do ano, já com início agora para o final de outubro, para combater esse tipo de coisas aí, de coisa ruim, né? Porque nós só queremos coisas boas para a cidade, tá? Então, com relação até a explanação que ele fez aí na diretoria da CIS, comprometendo a atuar em cima desses ambulantes informais aí, né, que atuam na ilegalidade, isso daí vai ser feito e foi discutido na reunião, então até o final do ano vão ser feitas várias ações, tá bom? Era isso daí que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, Piva. Presidente, só falar uma última coisa aqui não, rapidinho. Na semana passada nós tivemos presente lá na... Aliás, me chamou a atenção, a CISA não está presente lá na reunião lá na Braskem, discutindo o futuro da indústria química. Vocês não receberam o convite, por acaso? Recebemos, o Emerson ia. Ele é o vice-presidente da agência, inclusive. Pois é. Acabou não podendo ir. Ele ia representando a gente. Mas, enfim, basicamente... Tava o Luiz Pazinho lá. Não, estava lotado. Evandro, a gente estava muito bem representado por você lá. Não se esqueça do nosso diretor, hein? Sim. Faltou o vice... Você vale por dois, rapaz. Faltou o vice-presidente e vice-presidente da agência e a CISA lá, que o Everson não estava presente. Eu conversei com o Pazinho, inclusive, conversei com ele. Ele é meu vizinho de prédio. Ah, sim. E eu encontro com ele lá de vez em quando ele fala. A preocupação que eles levantaram lá, até para a ciência de todos, e que eu vou até emendar aqui para vocês, falando um pouquinho da Bridgestone também, que eu com o prefeito a gente recebeu lá o CEO novamente da Bridgestone. E é um problema gravíssimo que está acontecendo aqui no Brasil. Enquanto o mercado americano cada vez mais fecha as portas para os produtos importados, o mercado brasileiro tem permitido que o produto chinês cada vez entre mais no nosso país. E aí tem dois cenários a serem observados aqui. O primeiro, pelo lado do consumidor, o consumidor fala, eu quero que se lasque, eu quero comprar, por exemplo, vou pegar o exemplo da borracha aí, quero comprar o pneu mais barato. Ocorre que, tanto com a borracha quanto com a química, e isso foi levantado lá pelos diversos atores que falaram lá, eu tive a oportunidade também de falar um pouco, os produtos chineses, até produto químico está vindo da China agora. E isso impacta diretamente aqui o nosso polo petroquímico, que, né, como eu já falei aqui, Santo André tem aí quase 38% da sua receita advinda do polo, e a cidade de Mauá mais de 60%. Borracha, o recado já foi dado bem claro aqui pela Bridgestone, né? E as outras empresas também de borracha aqui do país estão indo nessa mesma direção. Se perdurar o que está acontecendo no Brasil, onde o produto chinês ele chega mais barato, é mais barato você comprar um produto chinês do que fazer a recalchutagem do pneu de primeira linha, que são as grandes marcas que tem aí, essas grandes marcas vão encerrar as atividades aqui no nosso país. E aí aquela história, é aquele chororô de sempre, é a indústria que vai embora, o maior salário que está indo embora. Papo furado, veja, isso é uma questão macro, né? Os pneus, antigamente existia uma trava que colocava lá o valor mínimo para o pneu importado. Essa trava não existe mais, os caras estão estocando pneu importado a dar com pau aqui no país, isso vai impactar. Só que em Santo André nós temos duas empresas gigantes da borracha, que é a Promit e a Bridgestone, que juntas a gente tem uma arrecadação gigantesca de CMS e elas empregam quase 5.000 pessoas. Isso pode desaparecer da nossa cidade. Deixar bem claro isso e compartilhar com todos aqui, porque aí depois é aquele chororô, nossa, foi embora mais uma empresa. Então, foi embora a empresa de um país que a economia, de maneira macro, não consegue enxergar o fenômeno que está acontecendo.
Eu vou repetir, enquanto o mercado americano, enquanto o mercado europeu, eles estão fechando as portas para o produto chinês. Aqui no Brasil, os chineses, aqui vira e mexe, eles fazem evento, eles vêm aqui pedir café da manhã, eles convidam para fazer missões internacionais, né? Como se, nossa, tudo uma maravilha. A grande verdade, o CEO da Bridgestone explicou muito didaticamente para mim e para o prefeito, dizendo o seguinte, ó, tá aqui, ó, os chineses trabalham dessa maneira aqui, ó, o mercado brasileiro de pneus são 15 milhões de pneus anualmente, eles estão de olho nesse número, os preços deles não dá para competir por uma série de questões e fatores aí que a gente já está cansado de saber, e se o governo brasileiro não tomar medidas, a indústria da borracha ela vai sumir do país. Ela vai desaparecer e eu não estou traçando um horizonte aqui de 5, 10 anos, não. Isso é um horizonte aí de, quem sabe, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então, é importante saber, presidente, eu não sei também, esse tipo de discussão junto à FACESP lá, junto à Ciesp, ou vocês e essa turma toda se junta para ir lá para Brasília, como a Bridgestone já foi lá, a ANIP, que é a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos, esteve lá, vieram falar conosco para pedir ajuda do prefeito, para fazer interlocução com deputados federais, para pedir audiência com o Alckmin, uma série de outras coisas. Se a gente não se mexer, a gente vai ver mais uma gigante em breve ir embora aqui da nossa região. Né? Então, e veja, isso vai impactando todo. O mesmo está valendo, né? E só para finalizar essa fala aqui, o mesmo está valendo para a indústria automobilística. Os carros elétricos chineses estão chegando a dar com um pau aqui no país. A Anfávia já está se comunicando. Agora é a história. A Anfávia fala sozinha, a borracha fala sozinha, a química fala sozinha, e eu não me conformo. Essa é uma das grandes mazelas que esse país tem. É as pessoas não conseguirem se unir e falar, vamos defender a indústria nacional, não importa se é a química, se é a borracha, se é a de veículos automotores. O produto chinês continua invadindo o nosso país de uma maneira absolutamente desleal, porque não tem a supercarga tributária que a gente tem aqui no nosso país, que tende a piorar, esse negócio que vai melhorar para a indústria. Isso é um papo furado. Todos nós vamos pagar mais imposto com essa reforma tributária que está aí sendo colocada, e é importante que as entidades estejam juntas para defender o nosso país. Deixar bem claro aí. Vocês viram semana passada, o Cláudio mostrou uma peça do disjuntor que ele tem lá, não compensa fabricar aqui, ele como da China é mais barato do que fabricar aqui. E ele tem a maquinário para fazer, hein? Ele tem a máquina para fazer. Bom, obrigado pela presença de todos, bom feriado, curtam aí o descanso e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado. Ari, descansa, cara. Bom feriado para todos aí. Obrigado. Gabi. Tchau. Viva. Lembrando que amanhã não é só dia das